Bom, eu tenho uma apresentação aqui, uma apresentação que eu faço justamente faço em museu. Eu acabei de fazer essa apresentação em Atlanta, onde os vídeos não funcionavam, por isso que eu estava falando sobre isso. Eu sou um artista plástico, né? Às vezes as pessoas têm... como que uma pessoa vira um artista plástico? Eu vou tentar explicar um pouco para vocês, mas eu sou um artista plástico não sou muito ortodoxo, né? Geralmente as pessoas vão estudar arte, ou hoje em dia tem até um track acadêmico para a pessoa se transformar em artista. Eu não acredito muito nisso, para te falar a verdade, muito pelo fato de, quando eu estou mexendo, eu estou apresentando meu trabalho para uma audiência que não é do mundo da arte, eu me sinto até às vezes mais à vontade, porque até eu ter 26 anos eu nunca pensei em ser artista. Eu não sei se vocês têm alguma familiaridade com o meu trabalho, eu vou mostrar algumas coisas, mas eu já vou advertir que na telinha aqui, meu trabalho ele é uma coisa ainda muito antiga, ele depende de participação física. Então você tem que ir na galeria ou no museu para ver o trabalho, mesmo sendo fotografia, ele depende de relações de escala e até de movimento, né, para você poder entender o que eu estou querendo fazer. As pessoas, tem muita gente que critica o meu trabalho sem nunca ter visto, porque hoje tem essa coisa com a tela, com o computador, com o telefone, a pessoa viu coisa desse tamanho assim, acha que conhece, porque não é informação, é uma experiência, né? O meu nome é Vic Muniz, eu trabalho com arte há mais ou menos 25 anos, mas nunca deixei de desenhar. Acho que a minha história com o trabalho com arte, ela começa muito cedo. Talvez na minha primeira memória, né, eu tenho 4 anos, 3 anos e meio, assim quando a gente começa a ter memórias de longo termo, né, eu estou sentado no sofá com a minha avó. E a minha avó, ela chama Ana Rocha, ela nunca frequentou escola, é uma mulher do interior de São Paulo, que para ficar com a família, ela nunca teve um dia de escola. E de uma forma misteriosa, ninguém sabe explicar, ela olhando os livros dos filhos que já estavam no ginásio, de tanto olhar os livros, ela começou a ler. Sozinha, ela se ensinou a ler. E foi assim que ela me ensinava a ler quando eu tinha 4 anos de idade. Ela pegava os livros de uma enciclopédia britânica que meu pai tinha ganhado num jogo de sinuca. Eu nasci muito pobre, meu pai foi garçom a vida inteira, e minha mãe ela trabalhava era até um trabalho que era meio chique na época, era operadora da companhia telefônica, que nem era moça, tinha um certo glamour porque você trabalhava com máquinas, a mulher trabalhando com máquinas era uma coisa chique na época. E tinha até um uniforme bonitinho na CTD na época. E a gente morava, eu nasci no centro de São Paulo, a gente morava num cortiço ali em Santa Cecília, e meu pai comprou uma casa num lugar que chama Parque Pan-Americano, parecido com Cidade de Deus, um projeto para a gente poder sair para fora, e era perto do Pico do Jaraguá, do lado de uma pedreira, né? Explodia dinamite 11 horas todo dia. Minha avó tinha galinha, elas botavam um segundo ovo, meio, mole. E aí não tinha vidro na casa, a casa era do lado de um esgoto. Eu tenho histórias assim para contar para vocês e é uma outra palestra. Mas assim, não foi assim, mas eu não reclamo de nada. Minha vida foi sempre, era um moleque que vivia na rua, sempre brincando, jogava bolinha, dava papagaio, fazia. Eu não tenho uma memória ruim de infância, porque eu tinha tudo que eu precisava ter, né, mas não tinha nada que eu queria. Mas isso também é legal, porque fomentava muito desejo. Eu tinha vontade de ter muita coisa, vontade de ver muita coisa, vontade de conhecer muita coisa. Mas a pessoa que mais me influenciou foi minha avó. Que sentava nesse sofá todo dia depois da escola, e ela com essa enciclopédia britânica, que é o único livro que tinha em casa, os únicos livros que tinha em casa. É uma coisa que o Flávio adora. Não era enciclopédia, era Conhecer chamada. Era uma edição da editora Abril. Eu sou velho. E a gente passava o dedo, ela passava o dedo assim em cima das palavras, como se ela estivesse me ensinando braille. E ela falava as palavras, era tipo jararaca, urutu, era uma sessão sobre serpente, essa eu me lembro. E eu falava, ia aprendendo a ler. Quando eu tinha mais ou menos, eu estava para entrar com 6 anos e meio, eu estava para entrar na escola, eu estava lendo Júlio Verne. Eu gostava de ler. Eu lia muito com a minha avó, a gente pegava livro na biblioteca a gente achou que ia ser um grande sucesso. Eu ia chegar lá, eu ia ser um gênio, já ia botar no 3º ano, porque eu estava ótimo, né? O contrário aconteceu. Como eu tinha aprendido a ler com ela, eu
eu sou um disléxico autodidata. Eu aprendi a ler memorizando o formato das palavras. Então, durante 3 anos, eu nunca consegui escrever uma palavra minha e só conseguia ler letra de forma e de alguns fontes. A tipografia entrou na minha vida muito cedo. Eu conseguia... Tinha tipografias que eu não conseguia ler e tinha as que eu conseguia. Eu comecei a ficar muito já consciente de desenho, de forma, né? Então, quando o professor começava a fazer ditado, né, eu pulava certas palavras e começava a desenhar certas palavras. Eu criei um sistema o que chamava isso? Era chamado shorthand. Tinha aquelas mulheres que escreviam super rápido. Taquigrafia. Eu tinha uma taquigrafia muito particular que era baseada em símbolos que eu conseguia fazer rápido, mas que com o tempo fui aperfeiçoando. Algumas pessoas perguntam, aquela pergunta super chata que adolescente, quando é que você se transforma? Quando é que você virou artista, né? Eu não me lembro quando que eu comecei a sentir que eu era artista, mas eu me lembro quando todo mundo em volta parou de ser artista. E eu estava fazendo quase o sentido contrário. Numa época onde, eu estou falando de uma época de que você está começando de alfabetização, né? Quando todas as pessoas começam a negociar um universo visual muito rico e muito direto, que é o universo da criança de menos até 7 anos, né? Você aprende a ver, que é uma educação muito sutil, mas muito forte. Você começa a aprender a ver no 3º dia de vida, e assim, você achar que a sua audiência é burra, é um crime, porque todo mundo tem uma educação visual que começa desde que nasceu. Então não existe uma pessoa que... Não existe visão não inteligente. É um exercício diário, você faz. Eu nunca penso que... Eu acho que todo mundo que consegue ver o meu trabalho tem capacidade de interagir com ele. Mas assim, nessa época onde todo mundo estava parando de desenhar, trocando por uma comunicação mais simbólica com o mundo, né, que é através da linguagem escrita, o mundo começa a ficar compartimentalizado em noções linguísticas. Então parece que começa a tua relação com o mundo, ela começa a ser mediada através de símbolos. E a partir desse momento, aquela relação direta visual que as crianças têm, que é muito a partir do desenho, da massinha, as crianças começam a perder interesse nisso. Eu estou fazendo uma escola agora no Vidigal que é para cuidar disso, inclusive. E quando todo mundo estava perdendo, eu comecei a ter mais interesse, porque eu não conseguia escrever. Então essa espécie de dislexia que eu tinha foi um grande fator, talvez o primeiro fator para contribuir com o meu interesse em desenho, né? Tem que também ter um contexto também que eu cresci durante a ditadura. E quando, já na minha formação como intelectual, na adolescência, existia uma coisa assim que você tinha que ler tal música de trás para frente, os códigos culturais, eles eram muito... tinha uma arcana de códigos culturais. Se você soubesse certas coisas, você era um intelectual, se você não soubesse, era outro. Tinha uma coisa de marxismo também, que você tinha que ser comunista ou diletante. Não tinha no meio, não tinha nada. É que nem grávida, não tá ou não tá. E era difícil para mim, que eu era pobre e não gostava do comunismo, né? Eu li o Capital, eu li 2 vezes, uma professora de português me deu, eu achei assim, admirava Marx, mas eu admirava como, sabe, Mark Twain, como um cara que escrevia ficção. Eu não entendia como é aquela implementação daquilo, até hoje eu não entendo. Para um pobre não gostar de comunismo, então era muito ruim. Uma coisa que eu odeio até hoje é Geraldo Vandré. Eu não consigo escutar aquilo, me dá, sabe, uma aflição, sobe um negócio na espinha. Mas uma coisa que a ditadura faz parte da minha educação, eu sou um cínico em relação à comunicação. Tudo que eu leio, tudo que eu recebo, quando eu leio o jornal, eu tenho uma maneira diferente de ver televisão. Eu vejo televisão, principalmente notícias, de uma maneira muito mais... com muito mais discernimento, porque eu estou sempre esmiuçando aqui. Peraí, o que o cara está querendo dizer com isso? Para mim tudo é venda, sabe? Ele está falando, tem esse preconceito com arte comercial, mas mesmo a arte que não é comercial está te vendendo alguma coisa, entendeu? Tudo é venda. Então quando você está vendo novela, a novela está te vendendo. Se está vendo Jornal Nacional, está te vendendo alguma coisa também, informação que está sendo colocada para você de uma certa forma, para você entender aquilo daquela forma. E eu comecei,
pragmatismo em relação a... Eu tive com a ditadura. A outra coisa também que é maravilhoso, né? Todo mundo gosta de fazer piada de português, porque português é aquela coisa literal. O brasileiro, ele desenvolveu uma capacidade de elasticidade linguística, né? Que às vezes na Europa você não vê, muito em função também de necessidade. Então a metáfora, que é uma coisa no Brasil, ela é muito mais usada do que em Portugal, né? Porque não tem essa coisa, às vezes tem essa discrepância cultural, porque a gente aprendeu que a gente às vezes não pode falar uma coisa como a gente quer falar, então a gente tem que inventar uma outra maneira de falar. Ou as coisas não significam aquilo, a gente tem que sempre buscar recursos. Eu lembro uma vez que eu estava com a Érica, né? A Érica tinha que cobrar um cara em Nova York, ela ficava então, porque a gente está passando por uma fase disso, ela inventava todo um discurso para chegar para o cara. Eu falei, Érica, daqui, quando é que você vai mandar o dinheiro e quando? Né? Ela falou, você fala assim, isso eu quando ela estava chegando, eu falei, cara, aqui nos Estados Unidos é assim, não tem metáfora, não tem rodeios. Não tem rodeio, né? Mas o brasileiro precisa disso, tem é muito uma coisa, você vai traduzir carta do português para o inglês, é metade do papel que você usa, porque... E eu acho que isso tem muito a ver com um pouco essa coisa que, eu acho que durante a gente vivia no mercado negro semiótico, tinha essas coisas dos códigos linguísticos, você via, escutava música de amor, do Chico Buarque, aquilo estava falando do governo, né? Os caras, aquele escrutínio te lembra da fogueira, te lembra dos balões, e ficar, é porque naquela época era feriado e tal, então você tinha que ler tudo de uma certa maneira. Isso faz você muito ciente da elasticidade da linguagem e que uma coisa pode significar diversas coisas. Quando eu comecei a desenhar, uma coisa que aconteceu, eu estava na escola, acho que tinha uns 14 anos, né? Eu recebi uma chamada da diretora para visitar, eu achei que ela ia me suspender, porque eu vivia desenhando em caderno. Ao contrário, ela me colocou no festival de arte para escolas públicas, né? E eu ganhei o primeiro lugar em São Paulo. O primeiro lugar, com uma parceria com a Escola Pan-Americana de Arte, era uma bolsa para você fazer desenho acadêmico. E era uma bolsa de 2 anos. Meu pai, depois, minha mãe, com o dinheiro desse, conseguiram pagar o 3º ano. Para mim, durante dos 14 aos 17, eu ia todas as tardes, 3 vezes por semana, eu ia às tardes desenhar mulher pelada à tarde. Pô, eu adorava, não faltava uma classe. Eu nunca tinha visto uma pessoa pelada na minha vida, só eu, né? 14 anos, aquela coisa. Aí eu cheguei, pô, gente pelada, maravilha, não faltava. Assim, mas o negócio assim, eu não sei para vocês que já aprenderam a desenhar, tem uma hora que a tua capacidade motora, perceptual, ela cria uma curva. Então você é que nem perder peso, né? Quando você perder bastante peso é fácil no começo, chega no fim, vai ficando cada vez mais difícil. E desenho é a mesma coisa. Aí você começa a se interessar por outros aspectos do desenho. Inclusive o que é representação e como a gente consegue ver uma coisa na outra. Eu comecei a ver toda a parte filosófica e comecei a entender o desenho do ponto de vista da física, da luz, da psicologia, sabe? E da filosofia da representação. Tem uma coisa que sempre me interessou. Ao mesmo tempo eu estava trabalhando com teatro, o Sesc da Pompeia tinha acabado de inaugurar, e o Asdrubal trouxe o Memória, Manhas e Manias, essa primeira geração de teatro carioca estava vindo para o Rio, para São Paulo, para se apresentar lá. Foi aí que eu comecei a ver o pulso da minha geração, uma geração que estava cansada de militantismo, de política, de chatice, sabe? E a gente estava mais preocupado, em vez de expressar opiniões, de entender do que era feito uma opinião. Descobrir qual era a dinâmica, a mecânica da informação, que a gente já estava lidando com isso o tempo todo, a gente não sabia muito bem o que era. Então, a geração do Besterol, que veio muito do Rio, né? Era Blitz, era toda essa turma que estava com o saco cheio de política mesmo. E essa é a minha geração, sabe? Eu lembro, a Regina Casé eu conheci nessa época, quando eu tinha, isso fazem 30 e tantos anos atrás. Eles iam para o Chacal, essa turma toda ia para São Paulo lá fazer esse espetáculo. E ali tinha uma coisa interessante que eu percebi, que eles botavam uma fileira de balde azul, enchia de água, aquilo lá era um rio. Né? Era um fato que requeria tanto da imaginação da audiência como do artista. E essa coisa me interessou muito, a ideia que você estabeleceu uma ideia de relação que ela é baseada em engajamento, que você não está simplesmente dando, não é uma ilusão que você cria
tipo o Jorge Lucas, você faz essa perfeita ilusão visual. Você não, você está criando uma ilusão que você tem que negociar. E eu entendi também ali que arte é uma coisa que você só faz a metade. Quem faz a outra metade é o espectador. E quando você entrosa para o espectador, independente de quem é esse espectador, né? Porque eu não faço arte para crítico, para gente de museu. Tanto que quando eu faço exposição, o diretor do museu vai lá, gosta, mas o cara que fica limpando ali, chega para mim, pô, legal, gostei. Eu acho isso legal pra caramba, entendeu? Nessa coisa de percepção, eu comecei a me interessar por psicologia. Eu tentei 2 vezes o vestibular, não consegui, porque eu era mau aluno pra caramba, eu só gostava de desenhar. E gostava do que eu gostava, né? O Mark Twain fala assim: eu nunca deixei a escola interferir com a minha educação, né? Eu acho que era um pouco desse... E por isso eu tinha os meus interesses e eles eram aqueles interesses. Nessa época, eu falei, que eu vou ser psicólogo? E a minha ideia de psicólogo era psicologia experimental. Eu tinha lido um livro que chamava... como é que é? Um cara chamava James Sherrod Gibson. Ele escreveu um livro para ajudar os pilotos nos anos 50 para melhorar a interface de cockpit de avião a jato. Porque os caras estavam numa pressão, numa situação percentual muito mais intensa do que um cara que está andando dirigindo um carro. Então, como aquilo requeria, eles tinham que entender o que era a percepção principalmente de profundidade. Né? Como você vê profundidade. E o cara tinha uma coisa interessante que eu uso até hoje. Que anos depois, um cara chamado Cosner, em Harvard, ele descobriu que as coisas não existem. Não existe o ser. Existe a coisa, ela existe como evento, nunca como coisa. Ele botou um sensor dos neurônios de um gato, né? Ele botava um triângulo na frente desse gato, o gato não miava, fazia nada. A máquina não fazia nada. Quando ele tirava o cartão, o negócio fazia... Os neurônios todos explodiam. E ele descobriu que quando eu movimentava alguma coisa na frente do olho do gato, é porque ele via alguma coisa. Esse cara, anos antes, ele descobriu que o corpo inteiro é um órgão visual. Né? Por exemplo, gente tinha um cara famoso chamado Carne Frita, que jogava sinuca. Né? Por que era bom? Porque ele não tinha problema de paralaxe, ele via tudo do jeito que era, não tinha 2 olhos, não tinha que negociar. Por que gente que, por exemplo, não tem um olho, não vê de um olho, você percebeu, às vezes eu consigo ver, as pessoas estão sempre se mexendo um pouco para conseguir, com o movimento, negociar a informação do background, do foreground, para ver como essas coisas se descolam e eles conseguem ver a profundidade. Esse cara fez um estudo super detalhado sobre isso, era o que eu queria fazer, né? Mas eu não tinha, assim, como eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que tomar alguma opção em relação ao estudo superior, eu decidi por publicidade, porque era a única coisa que colocava essa coisa de representação e era comunicações na época, e eu ia para a publicidade. O que eu odiei, assim, no primeiro ano eu já não gostava de nada, já achava tudo muito chato, porque eu entrei para uma agência, eu entrei para essa coisa, pensava em trabalhar com publicidade, porque eu também tinha lido um livro que chamava Subliminal Seduction na época, Sedução Subliminal. Era um livro de um cara que contava que se você botasse um quadro de uma caveirinha num filme, vocês iam vender 10 vezes mais pipoca. Porque quando as pessoas têm medo de morrer, eles comem mais pipoca. Né? E outra coisa que tinha na capa desse quadro era assim, eles faziam com airbrush, na época não tinha Photoshop, gente transando em cubo de gelo. Né? Em comercial de uísque, se você olhar, pô, põe pra você ver no Flickr, vai vir um monte, eles falam exatamente onde, você vê mesmo, uma sacanagem em cubo de gelo, para o cara beber mais uísque. Eu, na verdade, tudo que eu queria fazer, ficava botando sacanagem em cubo de gelo. Mas eu descobri que ninguém ia me deixar fazer isso, eu não estava mesmo a fim de vender uísque, eu estava a fim de vender gelo. Né? Espera que tem alguém me ligando aqui, deixa eu... E o que aconteceu, uma coisa interessante, nessa época, eu dirigi em São Paulo, eu não conseguia ler nada. Eu tenho medo doido de ficar cego, sabe? Então eu ficava olhando assim, eu não conseguia ler. E
uma vez eu estava com a minha mãe no carro, fui lá com ela no banco pegar um dinheiro lá que ela recebia. Eu falei, mãe, você consegue ler aquilo ali? Aí ela falou, não. Aí eu peguei, olhei no carro, estava 30 km por hora. Dei a volta no quarteirão, fui a 25. E agora? O que você está fazendo? Você consegue ler? Tenta. Não. Aí eu fui a 20. Nos anos 70, cara, tinha 2 companhias que faziam ponto de venda em São Paulo. Eles eram completos idiotas, assim. Eles colocavam... eu não sei se vocês lembram disso, no Jockey Club, eles tinham 35 outdoors paralelos ao muro. E você tinha que ler de trás para frente 8 linhas de uma vez. Você tinha que ser um gênio para conseguir comprar o que eles estavam vendendo. E aí a distribuição dessas coisas era absurda também. Os caras, lá, Vila Brasilândia, os caras vendiam coisa de relógio Natan, que custava caríssimo. O cara via aquilo ali, ele ia querer roubar de alguém. Sabe? Porque era absurdo. Tinha uns lugares super barra pesada. Então eu ofereci os meus serviços para uma dessas companhias. Falei, olha, eu fiz uma tabela, passei 2 meses fazendo isso, que cruzava vetores de velocidade, ângulo de aproximação, número de linhas e legibilidade. Então, eu fiz com várias pessoas que tinham diferentes graus, tinham diferentes capacidades visuais e também gente que lia diferentes velocidades também. Com criança, com adulto, com gente mais velha. Essa era uma ideia, simplesmente você poder saber o que você ia botar para quem, o que você estava vendendo aquilo. Eu cheguei, o cara falou, olha, eu vou te dar você pode entrar te dar um dinheirinho, mais ou menos. Eu fiquei trabalhando com esse cara uns 3 meses, né? Que no fim, eles organizavam um negócio de publicidade lá em São Paulo, que fazia um evento anual, e eles decidiram me dar um troféuzinho de plástico no fim do ano, para falar que eu era um bom menino. Eu fui receber e deram dinheiro para me alugar um smoking. Eu fui, aluguei, achei ridículo aquele negócio. Aí eu pela primeira vez na minha vida, eu estava vestido, mas me sentindo um pouco James Bond, assim. Não fui nesse lugar, não conhecia ninguém. Tomei pela primeira vez um Dry Martini, que eu achei que estava de gravata, tinha que beber esse negócio. E recebi esse troféu, falei muito obrigado, vermelho, morrer de vergonha. Saí, quando eu tinha um Fusquinha, lá da sua Kombi, né? Eu tinha um Fusquinha cor de azul calcinha. Na hora que eu estava na frente, passando para sair do negócio, uma mulher chegou, parou o meu carro, estão matando o meu noivo. Eu falei, que foi? E tinha um cara, um soco inglês, batendo num cara, os 2 vestidos de smoking, chiquérrimo, metendo um pau no cara, em cima de um carro. Eu fui lá, empurrei o cara e voltei para o meu carro. E o outro cara saiu correndo. Quando eu estava no meio do caminho, eu escutei uma explosão. E quando eu vi, eu estava no chão, porque a bala, o cara entrou no carro, pegou um revólver e decidiu atirar na primeira pessoa que estava vestido smoking. Pensa isso na próxima vez que vestir smoking. Eu entrei como James Bond e saí como James Bond. Senão a gente não morre. Não, mas tem uma coisa engraçada, sabe ali na Copacabana, a minha escultura preferida do Rio de Janeiro é aquele cara que está tomando um tiro. Eu falo que é o monumento à contração do esfíncter. Cara, ninguém leva tiro daqui. A bala pegou aqui, cara, eu virei uma pirueta e caí de peito no chão. Acertou em você, não? Acertou na minha perna. Não foi fatal, como você está vendo. A sorte é que o cara era rico, né? Era um camarada que ele fazia sisal para uma história assim. Eu dirigi até o Hospital Santa Catarina, bati no canteiro, sabe aquele negócio patolino? Minha maxilar veio parar aqui, e quando eu cheguei lá, estava um homem-elefante. Então, você achou, o cara teve tal, e não viu, que o sangue estava saindo da minha perna. Quando os caras viram, moral da história, eu acordei 3 dias depois, com o cara que tinha me dado o tiro aqui, e ele parecia múmia. Então eu falei, cara, morri e fui pro inferno, porque a múmia está querendo falar comigo. E o cara ali, desculpa, e a múmia está me pedindo desculpa. Desculpa. Aí o cara falou, eu falei pro cara, tudo bem, não tem problema. Ele falou, olha, o que eu faço? Você não quero coisa de polícia. Eu falei, primeiro você paga essa despesa médica, porque eu não tenho como pagar, e eu não tenho como trabalhar, agora você vai ter que me ajudar. Ele me deu um tanto de dinheiro que eu usei para ir para os Estados Unidos, vou pagar uma passagem para os Estados Unidos em 1981.
sem eu ter levado esse tiro, eu nunca teria ido, eu não ia estar conversando com vocês. A razão porque eu estou falando com vocês hoje é porque eu levei um tiro na perna. Graças a um tiro. Né? Você tem uma ideia, quer dizer, as coisas parece que estão ruins, mas podia estar bem pior. Então, de repente, é bom usar os novos. Então, né? A chance de você levar um tiro, principalmente hoje em dia, quando está de smoke, é grande. Né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz, eu queria estudar teatro. Só que ao contrário daquele teatro irreverente, circense, saltimbanco que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Lá o avant-garde estava vindo direto do punk. Então tinha um cara que chamava Richard Foreman, então você ia ver peça de teatro à noite, era assim, 30 velho pelado, gritando palavrão durante 3 horas, sabe? Então, pô, era aquilo e tinha Cats. Não tinha nada no meio. Eu comecei a assistir aquilo durante uns 3, 4 anos. Mas antes disso, passei 2 anos terríveis, porque eu fui para Chicago. Eu sou imigrante, né? Então eu cheguei, eu lembro que eu fui disfarçado nessa época eles não davam visto para pobre, ou até hoje não dão, mas era pior. Então eu tive que fingir que eu estava indo para Disney. Então eu fui para Disney, da Disney eu fui para Chicago. Eu lembro uma coisa engraçada, que muita essa coisa de imigração tem a ver, a gente tem um problema grave hoje de imigração, né? Tem a ver com o desejo, o que a gente está vendendo, né? Como a imagem do sucesso desses países. Só que antigamente essa imagem não chegava. Hoje em dia chega em qualquer telefone celular no centro da África, a pessoa está recebendo imagens de fartura, de maravilha, de um mundo que eles não conhecem. Então eu era uma pessoa que eu fui para os Estados Unidos pensando nisso também. Eu ia chegar lá e ia ver corrida de car chase, o cara dando tiro na rua. Mas quando eu cheguei em Chicago um dia, e cheguei de noite, primeira vez que eu estava pisando num país fora do Brasil. E eu dormi, e no outro dia eu fui para um lugar que chamava Oshkosh, Wisconsin. E nesse lugar estava tendo um air show, era uma surpresa que o meu tio que morava lá queria fazer para mim. Foi a primeira vez que eu andei 10 metros, assim, que eu senti que eu estava andando no solo americano. E nesses 10 metros eu vi um avião fazendo uma acrobacia assim, depois ele fez... caiu e explodiu na minha frente. Eu falei, pô, cheguei. E eu caindo, tá? Pô, esse lugar as coisas acontecem, era um filme, né? Tanto ver filme de ação, eu falei, cara, os Estados Unidos é assim mesmo, cara. É isso aí. E eu fui para Nova York, eu já estava voltando, eu queria aprender inglês e voltar. Aí eu fiz o erro de um fim de semana de 9 de julho para Nova York e eu fui para o Central Park, teve aquela coisa toda dos fogos, aquele evento. E aquilo para mim, nesse dia eu decidi que eu ia morar naquela cidade e foi um fim de semana que durou 30 anos, né? Ainda está até hoje, né? Eu não consigo me desligar de Nova York, é um lugar que eu não sei, é um lugar que eu escolhi viver, é um lugar que eu vivi mais tempo na minha vida e ainda moro parte do tempo lá. Tem uma hora que o negócio do teatro não estava funcionando e eu fiz todo tipo de trabalho. Se você listar aqui, todo tipo de trabalho, de faxineiro, trabalhei em casa, estação de trem, de serviço, posto de gasolina. Eu só não dirigi táxi. É mais fácil falar, eu fiz tudo menos táxi. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com restauro de pintura vagabundo. E tinha uns artistas que estavam ali que iam em vernissagem. Eu comecei em vernissagem, conheci uma menina, comecei a sair com ela. E ela era artista, ela estava tendo exposições em galeria já. Ela era formada na Yale, na escola americana, muito prestigiosa. E tinha um negócio, toda vez que eu saía com ela, eu falava, mas eu acho isso. Ela falava, você não acha nada, eu sou artista, eu sou formada na Yale. Né? Você não tem nem diploma. Né? Eu estou dando uma raiva, eu acho que eu virei artista de raiva. Eu fiquei nessa mulher. Tem uma hora na vida de todo mundo, né, que você começa a ver, cara, que tudo aquilo que você fez, as festas, as músicas, a cultura local, os movimentos, a dança, o jeito do corpo de se mexer, o que você compra, o que você gosta, os cortes de cabelo, a barba, tudo aquilo que você consumia, a uma hora você começa a ver que aquilo tem gente que consumiu tudo aquilo, começa a regurgitar de novo e a maré está virando. A tua geração não está só consumindo cultura, está começando a produzir cultura. E você começa a se ver dentro da produção cultural local. A primeira vez que eu vi isso foi em volta de 1985,
quando eu vi uma exposição, alguns trabalhos da Cindy Sherman, não sei se vocês conhecem, uma fotógrafa americana, porque eu descobri ali que eu descobri a minha geração, a geração de pessoas que tinham vivido a vida inteira sob a influência da mídia eletrônica, visual, televisão, né? E pela primeira vez está produzindo um trabalho de um ser que estava confuso em relação ao lugar dele no espaço que não é ao mesmo tempo direto nem mediático, a experiência de vida ela chega tanto por vias de mediatizadas quanto por vias diretas. E você está recebendo um fluxo de informação, né, que você não consegue, você não tem mais capacidade de criar uma taxonomia, uma maneira de organizar essa informação. A minha geração talvez seja a primeira geração de gente muito confusa em relação a isso. Sabe? Todo mundo no começo chorava em filme, porque tentava assumir um personagem dentro do filme. Essa coisa, se você entrar dentro da mídia, a minha geração não conseguia sair. Né? E de vocês está muito pior ainda. Quem é mais jovem está ainda mais dentro desse espaço que fica... Outro dia eu estava no aeroporto, eu era a única pessoa que não estava olhando para o telefone. Uma coisa incrível, cara. Assim, se eu tivesse isso aqui, tivesse uma foto disso há 30, 40 anos atrás, assim, parecia um filme de Fritz Lang, sabe? Era muito louco. E é uma maneira de ver as coisas que eu acho que tem a ver. Eu comecei a ver em artistas da minha geração também backgrounds diferentes. Uma coisa que para ser artista você não pode ter uma coisa, você não pode ter preconceito nenhum. Né? E artistas são super preconceituosos, a maioria deles são, principalmente com arte comercial. Né? Eu venho de arte comercial. Para mim, se você me pergunta, os críticos de arte me odeiam por causa disso, porque eu não tenho problema em fazer abertura de novela, eu não tenho problema em fazer nada, porque eu também acho tudo experimental. Eu vejo cultura um grande cenário, onde você não está restrito à galeria, ao museu. Então isso não é tão importante. Você tem que ser muito mais ambicioso do que isso. E por isso também você tem que ver que gente como George Lois, como o Paul Rand, eles são tão importantes na nossa cultura quanto Andy Warhol e Rauschenberg. Sabe? Eu acho que eu acho que a gente tem que entender que, sabe, tem duas grandes indústrias que estão sempre adiantando e updating, como a gente fala isso? Atualizando, desculpa, atualizando a ideia de visualidade. Né? Uma delas é a publicidade, com grande poder de distribuição, tecnologia e capital, e a outra é a arte contemporânea, com grande liberdade. São coisas que se complementam, sabe? Publicitários vivem copiando coisas de artista. Por que a pessoa não pode copiar coisa de publicitário? Eu copio coisa de publicitário o tempo todo. Entendeu? Eu acho que essa coisa de você pegar ideias, e o interessante é que se você começa a também procurar dentro da arte comercial, você também está procurando uma coisa muito mais ampla, mais popular, que tem distribuição grande. Você está entendendo? Eu, há mais de 15 anos, eu nunca tinha foto minha quando eu era pequeno, né? Eu coleciono fotografia de gente, fotografia de família, álbum de família. Quando eu vejo, eu compro. Aquilo é uma educação, você aprende o que as pessoas querem ver. Bom, quando eu comecei a pensei assim, para me vingar daquela mulher, eu falei assim, eu vou alugar um estúdio e vou começar a fazer arte. Né? Aí eu achei uma cadeira moderna, bonitinha, no lixo, botei lá, pintei tudo de branco, sentei lá e falei, agora fazer arte. Arte, vem. Arte não é uma coisa, arte é uma linguagem. Né? E você faz aquilo com o que você vive. Se você não vive, você é incapaz de produzir uma coisa através daquilo. Na verdade, o artista é uma espécie de filtro que vai passando pela vida e os objetos são uma espécie de resíduos que vão ficando ali para a posteridade. Eu tenho coisa engraçada, tem artista que chega no estúdio 9, sai às 5, sabe? Aquela coisa, é quase que um trabalho, é difícil você imaginar. Eu tenho que ter muito talento para fazer isso. Eu preciso viajar, eu preciso viver, eu preciso estar aqui falando com vocês, isso tudo é experiência. E eu preciso fazer coisas que não são artísticas para poder alimentar o que eu estou fazendo. Mas principalmente, o que eu já vivi quando eu tinha 26 anos era o que ia servir de base para a minha produção artística, que era uma pequena interação e pensamento sobre publicidade. E eu parti daí, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, eu dava aula em universidade americana, tinha aluno que chegava, aluno de 19 anos, chegava assim e falava assim,
O que você quer fazer? O meu trabalho é autobiográfico. O cara tem 19 anos. Que autobiografia que ele pode ter com 19 anos? Uma coisa mais chata. Eu macho chiclete, sabe, me masturbo, eu faço... Casa chata pra caramba. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu tinha muita coisa com imagem, mas eu não queria fazer imagem. Então eu comecei a pensar, né, publicidade é uma coisa maravilhosa, porque você dá significado para líquidos, gels, você dá significado para pós. Você pega uma coisa, um líquido, você faz ele cor de rosa, você bota ele numa garrafa branquinha com o formato de uma mulherzinha, põe o nome de Woolite, porque é bom para as mãos e limpa suas roupas sensíveis. Você quer põe um outro líquido numa embalagem vermelha, que tem o formato de uma arma, né? E você põe um nome agressivo nele, que aquilo é para matar ervas daninhas no seu sidewalk. Então aquilo você cria identidade para as coisas. Eu fiquei pensando, como é que é assim? Tem um ponto de origem. Assim, eu sou um rato de museu, então você vai no museu, você fica imaginando, de onde vem isso, para onde vai aquilo. Eu comecei a criar uma espécie de relicário baseado nessa ideia, a imagem da coisa contra a utilidade. E criar uma espécie de curto-circuito entre essas duas coisas. Que vocês vão ver no caminho, que meu trabalho é muito baseado nisso. Então eu comecei a criar objetos que tinham problemas de identidade. Esse aí é o esqueleto do palhaço, reminiscente de uma raça de entertainers que viveu há muito tempo atrás. Esse aqui é o Ashanti Joystick. Ele é tão antigo que era para Atari. Essa é a enciclopédia britânica, aquela lá do meu pai, um livro só, para a viagem. Esse é o coffee maker pré-colombiano, né? O negócio de café colombiano, que é bom, né? O café em Nova York é pré-colombiano, né? Essa aí é o Tupperware, a múmia Tupperware, não dá pra ver direito. Agora você imagina o que é passar na alfândega com uma múmia dentro do Tupperware, né? Isso aqui eu mostrei aqui no Brasil. Tem um Nero Pérez, que é um Mickey, mas com aqueles fetiche de prego, né, do Mali. E isso é a meia tumba para quem ainda não morreu. Eu comecei a mostrar esses trabalhos, né, e uma coisa interessante que começou a acontecer que veio um fotógrafo, né, fotografar no dia do... Consegui uma exposição. Aquela mulher brigou comigo. Como é que você consegue a exposição? Nunca mais falou comigo. Ficou brava que eu consegui ter uma... no meio da exposição, veio um fotógrafo fotografar as obras. Eu achei aquilo apoteose. Tinha 2 assistentes, eles iluminaram, tinha todo um teatro para fotografar uma obra. Eu cheguei a ler as fotos que ele fez, eram uns cromos, uns slides desse tamanho maravilhoso. Aí eu olhei aquilo e falava, pô, que incrível, mas tem alguma coisa errada com isso aqui. Alguma coisa está errada. Eu ficava olhando aquilo. Aí o que eu fiz? Eu fui numa loja um coreano na esquina da minha rua, na Rua 14, comprei uma câmera errada, botei um filme errado na câmera, fotografei com a luz errada de novo as peças, revelei no lugar errado, e quando eu olhei, a foto estava certa. Eu falei, peraí, por que a minha foto está certa, mas está ruim? Essa aqui está boa, mas está errada. E o que era o errado da foto, eu não consegui entender. Eu descobri uma coisa interessante, que quando a gente faz um objeto, a gente imagina ele antes de fazer, né? E quando depois que a gente faz o objeto, a gente dá uma olhada aqui, assim, e quando a gente vê que materializa aquilo, a gente está contente. Mas a gente tem um requerimento. Autistas e crianças têm uma capacidade incrível de rotar, né, rotacional do objeto mental, do campo mental visual. Um autista consegue fazer até o wireframe disso. A gente vai perdendo essa capacidade no momento que a gente começa a adquirir mais linguagem simbólica, a gente começa a perder essa capacidade de girar objetos no plano mental. Então, quando a gente imagina um objeto, a gente imagina ele sempre de um ponto de vista específico. E quando a gente materializa esse objeto, construindo ele, a gente vai sempre ter a tendência de ficar rodando em volta do objeto, e quando a gente consegue chegar exatamente daquele vantage point, daquele ponto de vista que a gente tinha imaginado ele antes de fazer, aí o círculo se fecha e o artista está contente. O fotógrafo que fotografou o trabalho não tinha essa referência.
Então eu comecei a imaginar essa coisa da imagem mental como um ponto de referência onde a coisa se encaixa. E como fazer, criar distúrbios, discrepâncias nesse encaixe para que a pessoa se torne mais consciente disso, né? E também outra coisa que aconteceu nessa época, eu tinha um livro, o primeiro livro que eu comprei nos Estados Unidos é um livro chamado The Best of Life, Melhor da Life, a revista, que é uma coleção de fotos que são Pulitzer Prize. Todo mundo conhece, todo mundo já viu milhões de vezes. E esse aí, o meu trabalho é muito baseado em coisas que você já viu, que você conhece, está cansado de ver, né? É uma estratégia isso, não é preguiça de procurar a imagem. E eu tinha esse livro, eu perdi o livro. E aí eu comecei a fazer, como hobby, desenhar o livro sem ver as imagens. Às vezes eu ligava para uma pessoa e perguntava alguma coisa quando ela não estava vendo. Por exemplo, isso aqui é uma imagem, por exemplo, que eu tinha feito já desde pequeno. Eu tinha feito, eu fazia porque eu queria ser astronauta antes de ser, todo menino da minha idade queria ser astronauta. Já tinha desenhado milhões de vezes. E é louco que eu fiz isso num período de 2 anos, quando você vai lembrando, você vai colocando mais memória em cima. Você vai ficando cada vez melhor, na verdade. Só algumas ficaram cada vez piores. Por exemplo, eu tentei fazer aquela da Marilyn Monroe, Some Like It Hot, fazendo assim, ela ficou parecendo uma galinha. Essa eu não vou mostrar para vocês. Mas acho que tem algumas que ficaram muito boas, surpreendentemente boas. Tem uma também, aquela do Lee Harvey Oswald levando o tiro. Expressões faciais são quase impossíveis de se lembrar. Principalmente, eu descobri que quanto mais chocante a imagem, menos você consegue se lembrar dela. Sabe? Tentando desenhar. E tem muita coisa, como padrões da camisa do cara, eu só inventei uma coisa qualquer ali. Mas uma coisa que ficou perfeita foi a manga do cara. Que eu sempre achei essa manga está quase pesando o revólver do cara. Para quem desenha, essas coisas são importantes. E outros que eram muito fáceis. Você pega uma multidão, por exemplo, vendo, a única coisa mais fácil é você pegar e desenhar um bando de gente com óculos, todo mundo vai pensar da mesma forma. O meu galerista me ofereceu uma exposição para essas fotos, esses desenhos. Eu não queria vender os desenhos porque eu estava fazendo isso há 2 anos, eu comecei a ficar preso a eles, e eles eram horríveis, porque qualquer coisa que eu me lembrava, eu desenhava com caneta, com qualquer coisa em cima. Aí eu falei, eu tenho uma ideia, eu vou fazer uma foto do desenho, eu vendo o desenho, vendo a foto, fica com o desenho, ótimo, né? Só que quando eu fiz a foto, eu fiz ela um pouco fora de foco para apagar as marcas da minha mão. E quando eu imprimi com o mesmo halftone, com a retícula, que era a linguagem que eu tinha visto essas fotos pela primeira vez. Então você está vendo de novo aquele círculo inteiro sendo feito. Eu vejo essa foto com essa linguagem de pontinhos, e da memória eu voltei a ela. Só que quando eu apresentei essas fotos, todo mundo na sala conseguia associar a um evento, uma memória de uma outra imagem que eu tinha visto no jornal. E ninguém questionou a veracidade das fotos. O pessoal questionou a qualidade da impressão. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha encontrado a pessoa no meio do caminho. Vocês estão vendo isso, vocês se lembram disso, né? Eu descobri um monte de coisa. Uma coisa que eu não consigo fazer expressão facial, outra coisa que eu tenho uma maneira de inverter a posição. Quando eu tenho uma memória, geralmente ela é invertida. Eu comecei a ficar consciente disso através disso. Mas o que é essa imagem dentro da sua cabeça que é tão importante para você conseguir fazer um contato entre aquilo que você faz e aquilo que a pessoa está pensando? Ela é fundamental. Porque a gente tem, eu acho que a vida ela é baseada em desejo. E representação é uma maneira de saciar desejo, que é uma maneira como a gente consegue colocar significados dentro de uma coisa que, de outra forma, seria completamente muito mudado, não é pobre, né? A gente olha para nuvens, por exemplo, e está sempre vendo coisas em nuvens. Esse significado é projetado. As nuvens não têm forma. Se você visse uma nuvem, sabe? Se uma nuvem tivesse, por exemplo, a forma perfeita de uma carruagem, sabe? Do épico de Gilgamesh, né? Que você não leu aquele épico, você não ia conseguir ver aquela carruagem. Se um animal que você nunca viu, você também não ia, mas uma nuvem que tem a imagem de um cara num caiaque, você sabe, você já viu isso antes. Quando você vê uma imagem que você reconhece, você está escaneando aquela imagem através de um inventário de milhões de imagens parecidas que você já viu. Não existe imagem pura. Você, quando vê o cara no caiaque, esse cara aqui, ele chega à sua consciência através de todas as imagens de qualquer pessoa remando um caiaque que você já viu na sua vida, e toda vez que você lembrou de uma pessoa remando um caiaque. Mas tem mais.
essa imagem que você está projetando nessa nuvem, que eu estou trabalhando, você não consegue ver ela de três formas. Ela é, ao mesmo tempo, nuvem, algodão e um cara remando o caiaque. Só que quando você vê o cara remando o caiaque, você não vê o algodão e a nuvem. Quando você vê nuvem, você não vê o algodão e o cara remando o caiaque. Porque a gente tem uma deficiência chamada atenção, que é o que me permite falar com vocês de uma forma mais ou menos coerente aqui, e a atenção é uma coisa que ela cria uma espécie de bottleneck, uma ampulheta, que uma ideia de cada vez pode passar pela sua consciência e não tem outra. Você pode ter um pensamento de cada vez. Você pode escolher o pensamento que você quer ter. Tem aquelas ilusões de óptica famosas, como o cara do vaso, as duas faces no vaso, aquele cubo que você vê ele para frente e para trás, são Necker Cube, né, que são famosas. Mas o que é mais interessante, se você vê duas formas, você é capaz de ver duas coisas em uma forma só, você pode trabalhar em diferentes mídias. Né? Um exemplo clássico disso é uma obra da Renascença que está no Batistério, em Florença, que chama As Portas do Paraíso, do Ghiberti. Esse cara demorou 16 anos para fazer um trabalho. Esse portão, né, era uma comissão, uma encomenda papal, em que ele usa dois tipos de representação de épocas diferentes. Um era relevo, que era uma coisa muito antiga. Relevo é utilizado desde, no começo da civilização já tinha relevo. Logo depois, na Era do Ferro, o pessoal começou a trabalhar com isso. E a outra era na Renascença, uma coisa recém-descoberta que chamava perspectiva. Quando você coloca essas duas coisas juntas, o que acontece é que você cria ao mesmo tempo muita informação e muita ambiguidade. E nessa ambiguidade, entre duas leituras da mesma imagem, você fica preso dentro da imagem, você não sabe qual ler. E é uma técnica muito interessante. Quando você tem pode ter duas leituras da mesma imagem, é uma coisa muito bacana. Você vê fruta, você vê homem, e entre uma coisa e outra, você não está só vendo, você está pensando na maneira como você está vendo. Eu comecei a pensar nisso, e quando a gente faz um desenho de lápis, geralmente você olha para aquilo, você não percebe o que é um desenho. O desenho é uma coisa mágica. Para a gente não é, porque a gente tem televisão. Mas para um homem pré-histórico, no período paleolítico, você imagina que um cara entrou uma vez numa caverna e ele viu ali, porque antes de você ver alguma coisa, você tem que reconhecer aquilo que você está vendo. Né? Ele viu ali uma coisa que parecia um animal. Né? Mas ele olhou direito que não era bem um animal, era um animal preciso, era um bisão. Não era qualquer bisão. Ele começou a olhar mais e ele viu que aquele bisão parecia aquele bisão que eles mataram no inverno passado, quando estavam com muita fome. A partir daí ele começou a lembrar da caça, do sangue, da festa que depois teve, a fome que eles estavam e a grande festa que teve depois ele olhou só um rachado na parede, nada mais que aquilo. Aí esse homem pegou uma coisa pontuda, foi lá e completou aquele desenho com o olho, com o rabo, e toda aquela memória voltou. Esse homem é o primeiro artista. Agora, a ideia é que não só que ele podia trazer um bisão para dentro daquela caverna, com um simples gesto, mas um bisão do passado, que já havia morrido, e não só isso, ele podia compartilhar essa memória com todos os outros homens da tribo que estivessem ali para ver aquilo, é incrível, é mágico, sabe? A invenção da representação talvez seja a coisa mais importante na nossa história do que o controle do fogo, né? Se eu fizer um círculo assim, ó, com uma mão, que fizer raios saindo dele, todo mundo vai ver o Sol. O Sol é uma bola de fogo, 8 minutos de luz daqui. Sabe? Como é que eu consigo trazer isso aqui com um simples gesto? Porque todos vocês estão querendo ver alguma coisa. Vocês querem ver e vocês querem dar sentido. Agora, quando você vê um desenho de lápis, você faz o seu retrato, Flávio, você vai falar, esse retrato, ele é bom porque parece comigo. Você não vai ver a mágica que está atrás do desenho de lápis. É pura mágica. É justamente nesse momento, onde a gente se deixa enganar por uma coisa que não é aquilo, a gente começa a partir dali, a partir da representação, a gente começa a criar os pilares da nossa civilização. Sabe? Economia, política, sabe? Religião. Todas essas funções básicas que a gente tem que exercer, que faz parte do nosso dia a dia, elas dependem em você se deixar enganar por uma coisa que não está ali. Você acreditar. Eu costumo dizer uma coisa que todas as espécies sabem. Todas as espécies que existem hoje, o fato que elas sobreviveram até agora
é porque elas sabem alguma coisa. A nossa é a única que acredita, sabe? Cachorro acredita também. Você pega uma bolinha, faz assim, ele corre atrás da bola, mas ele acredita de burro. A gente acredita de inteligente, né? Então eu acho que assim, a ideia de ressaltar a ideia da representação da forma mais básica veio nesses desenhos que você olha assim, parece um desenho ao lápis. Quando você olha de novo, você vê que não é um desenho, é uma escultura feita de arame, e você fica pensando qual é o tamanho, tem profundidade, não tem. No momento que você começa a se perguntar essas coisas, você já está, não está só vendo, você está pensando no que você está vendo, você já está imaginando o poder da representação. Eu tentei botar a mulher pelada ali, mas não deu certo, o arame meio duro. A ideia da linha é um bom ponto de partida. Eu comecei com a linha porque a linha a coisa. Esse homem pré-histórico começou com linha também. Mas ele não ficou contente. A história da representação, desde o Paleolítico até agora, é uma linha só, né? E essa linha ela vai do desenho que só fazia o contorno das coisas até um desenho que começou a descobrir outras propriedades, né? Que o cara foi na caverna depois de um tempo lá. Esse desenho aí tá meio ruim, né? O cara falou, então faça uma sombrinha aqui. Faço um pelinho, boto uma corzinha. E eu tentei fazer paisagem com arame e não conseguia. Eu comecei a pensar, de repente, linha. Linha, para mim, tem uma relação, eu empinava papagaio, tem uma relação de distância, sabe? E com linha preta eu comecei a fazer esses desenhos que tinham mais ou menos esse tamanho. Uma coisa engraçada desses desenhos, né, que eles chamam, eu sempre chamo um nome mais besta. Eu chamo imagens de arame, imagens de linha. Para a pessoa já pensar na linha antes de pensar na imagem. Tem duas representações aqui. Uma é pictórica, que é o carinha olhando o entardecer ali numa árvore, e a outra ela é física, né? Ela tem que você está vendo a acumulação de linha. É difícil ver aqui, está um pouco muito contrastado, mas isso parece gravura, eram umas gravuras desse tamanho. É a primeira vez também quando eu comecei a usar trabalhos de outros artistas, porque a ideia começou a aparecer que existe uma espécie de narrativa frontal. Você começa a ver um trabalho e quanto mais perguntas você faz, mais dentro do processo você vai entrando. Se você usa trabalhos de outros artistas que foram baseados em outras coisas, você entra dentro de uma história. Não é um requerimento. A pessoa que não conhece Guerra Vista, ela vai parar ali, mas outras pessoas vão continuar. Então, o meu trabalho eu tento fazer de uma maneira que ele tem o princípio dele, é perceptual, é físico. Você vai olhar aquilo, você vai ter uma reação que qualquer pessoa, criança, gosta, entendeu? E a partir daí você pode acumular toda uma erudição em cima disso, mas tem que ter uma arquitetura. Não pode ser um negócio que é só para algumas pessoas que conhecem saber. No momento que também eu comecei a me familiarizar com a coisa da fotografia, eu comecei a pensar também em partir do ponto, da linha para os pontos. Uma fotografia, na verdade, são cristais de prata, de metal, de selênio, de qualquer outra coisa, de platina, imerso numa substância, né? Num substrato que pode ser uma gelatina. E aquilo seca no papel. Então, na verdade, é cristal. Quando eu fui para a França por um ano, eu voltei para o Brasil e eu fiquei assim, era durante uma recessão, cara, eu não consegui vender nada. Durante um ano eu estava comecei a procurar emprego, e aí eu fiz a coisa que todo artista tem que fazer quando está numa situação difícil. Tirei férias, sabe? Eu não conseguia trabalhar e tirei férias. Aí eu fui para eu troquei trabalhos com um cara e fui para uma ilha de St. Kitts, no Caribe, e fiquei 2 semanas lá e conheci um grupo de crianças e comecei a trabalhar, brincar com eles, não estava pensando em trabalho. Quando eu voltei, eu tinha fotos dessas crianças, mas uma coisa engraçada é que as crianças eram super felizes. E o último dia que eu estava lá, eu fui almoçar com os pais dessa menina, que chamava Valentina, e os pais eram super tristes, super cansados, gente amarga, sabe? E eu pensei, como é que uma criança tão doce fica tão amarga? É porque aquilo era uma ilha de açúcar, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia cortando cana, né? Você vai tirando toda a doçura. Tem um poema do Ferreira Goulart que fala disso, de onde vem o açúcar, né? E ele acaba falando de vidas amargas, de pessoas amargas, que eu adoço meu café nessa maravilhosa manhã em Ipanema.
E eu fiquei pensando nessa coisa do material como significado, e tinha um pedaço de papel, estava com açúcar, eu comecei a brincar com aquilo. Eu descobri que é muito mais fácil desenhar com açúcar do que desenhar com lápis. Você não tem que apagar, você tem que lamber e botar assim. E é rápido, né? Mas demorou assim, mais ou menos uns 4, 5 dias para cada retrato ficar do jeito que eu queria. Quando eu acabei, eu botei eles de novo dentro de uma jarrinha e usei a imagem de fonte como no rótulo da jarrinha. Essas obras aqui, eu mostrei elas no fundo de uma galeria, e eu devo toda a minha carreira a essas crianças. São 6 crianças, né? Eram 7, uma eu bati o tripé na hora que eu ia fotografar e eu não consegui refazer, e ficaram 6. Eu geralmente faço número ímpar de coisa, e não consegui fazer a 7ª, né? Até aquela época. E chama As Crianças de Açúcar. Um crítico do New York Times foi fazer uma resenha sobre um artigo sobre a exposição que estava na frente, viu isso lá atrás, escreveu um artigo imenso sobre essas 6 fotos. 3 semanas depois eu fui convidado para participar da exposição New Photography no MoMA, que é assim, o showcase que mostra jovens talentos em fotografia. E a partir daí eu me tornei um fotógrafo. Eu devo, essas obras estão na coleção do Met, do MoMA, do Tate, e estão também na biblioteca de St. Kitts, das crianças, que é o lugar onde essas crianças moravam. Tem uma coisa também, sabe, essa ideia de da onde que vem as coisas. Essas crianças pobres que estavam lá em St. Kitts que me ajudaram a ter uma carreira e poder ter uma vida confortável, eu devo a eles isso. E eu fiquei pensando, nessa época eu vinha para o Brasil, fazia exposição aqui, e os meus pais são muito humildes. Eu fazia em São Paulo, todo mundo muito rico, muito chique. Os meus pais ficavam sempre meio no canto, assim, não sabia. Meu pai não entendia muito, porque a primeira vez que ele pisou numa galeria foi para ver uma exposição minha. E ele não entendeu nada, ele chegou para o cara e falou: quem pode te pagar para fazer essas coisas? Eu falei: não, eu vendo isso aqui. Ele falou: quem compra? Eu falei: aquele cara ali comprou. Quando eu olhei, já estava conversando com o cara, perguntando por que ele tinha comprado. Mas assim, eu acho que é uma coisa interessante. Eu comecei também a ver um lado que eu tinha que me reaproximar desse lado. Nessa época, tem uma história gozada. Tinha um cara, um entregador, né, da UPS, que ele chamava William, um cara da Jamaica, negão fortão, assim, bonitão. Ele vinha e uma vez ele me ajudou a carregar uma caixa lá para o meu estúdio, que era no 3º andar. E ele chegou lá e falou para mim assim: o que é isso aí que você deu na parede? Eu falei: eu nunca falo o que é. O que você acha que é? Aí ele falou: isso é uma arte, um negocinho. Eu falei assim: o que você acha? Você acha que é? Ele falou: não, para com isso, me fala aí. Eu falei: o que você acha? Eu fiquei num vai e vem com ele, até que ele chegou na conversa que ele descobriu que era açúcar. E ele ficou super feliz com o negócio. Depois, toda vez que ele me ligava no Brasil, um pacotinho, um envelopinho assim, ele falava pra mim assim: o que você estava trabalhando o que aí? Aí eu levava, ele subia lá, né? E aí eu falava, aí uma vez eu fiz uma daquelas de linha, né? Eu fiz uma grandona, porque eu estava desesperado atrás de uma galeria, e eu tive uma oportunidade de fazer numa exposição de grupo numa galeria que chamava Robert Miller, uma galeria chique. Aí eu fiz uma grandona, aí ele olhou assim e falou: isso daí não ficou bom não. Eu falei: por quê? Porque quando você aumentou o tamanho da foto, você perdeu aquela relação entre a linha, o tamanho da linha e a linha na foto, né? Aí eu falei: cara, você quer saber? Eu acho que você tem razão, mas artista erra mais do que entregador de UPS. Eu falei: então faz o seguinte, ó, eu acho que não vai dar, eu vou ter que, já está na moldura, eu vou ter que levar hoje para ele. Eu falei: não vou gostar não. Aí eu botei na parede, vai dar mal. Aí eu botei na parede, no jantar eu sentei na frente de um crítico nova-iorquino, famoso pra caramba, né? O cara escrevia pro New Yorker na época. Ele falou: você é o Vic Muniz, né? Eu falei: Ele falou: eu tenho acompanhado seu trabalho, eu gostei daquelas coisas de açúcar e tal. Agora, essa linha, eu vi umas outras, eu gostei. Essa eu não gostei, não. Eu falei: por quê? Ele falou: porque quando elas eram pequenas, elas tinham uma relação da linha. Aí eu falei para ele: mas você está completamente certo, porque o meu entregador de UPS falou exatamente a mesma coisa. O cara nunca mais falou comigo. Tão puto. Assim, aí, mas uma coisa engraçada, eu comparei o pneu dele a cara que dirigiu um caminhão. Mas a coisa mais engraçada é que,
Um ano depois, eu inaugurava minha primeira retrospectiva, né, no ICP, no International Center of Photography. E assim, eu já fiz 6 vezes mais trabalho depois da retrospectiva do que antes. É uma palhaçada isso. Mas nessa exposição estavam todos os curadores, todos os críticos que estavam lá, e eles estavam me falando, pô, que legal, você é fotógrafo. E eu comecei a me sentir fotógrafo nessa época. Mas uma coisa que completou foi que quando a filha dele nasceu, eu fiz uma foto dela. É a 7ª criança de açúcar. Um dia vai pagar o college dessa menina, a universidade vai ser paga com essa foto, espero. Porque é a única, né? E eu dei para ele de presente quando a filha dele nasceu. E ele trouxe uma Polaroid da minha foto na casa dele. E a minha foto estava no museu, sabe? E a minha foto estava na casa desse cara. Ali para mim, sabe, fez todo sentido o que eu estava fazendo. As duas coisas. E foi um dia, para mim, até hoje eu me lembro disso. Tem 2 momentos da minha carreira que eu me lembro assim. É isso e minha exposição aqui no Rio. A abertura da minha exposição, que estava todo o pessoal que eu tinha trabalhado no lixo, 3 anos, estavam lá vendo as fotos deles. Para mim, essas coisas são fundamentais. Quando eu comecei a mexer com açúcar, eu pensei uma coisa que você pode ir além dos sentidos da visão, porque existe uma coisa que chama haptic sensation. Se você vê chocolate, você pensa no gosto do chocolate. Chocolate é uma coisa engraçada porque é uma invenção industrial e cultural. Eles falam que chocolate é romântico. É um negócio marrom, sabe? E chocolate faz você pensar em culpa, em obesidade, faz pensar em desejo, em dia dos namorados, em romance, porque você aprendeu essas coisas, né? E ao mesmo tempo, eu estava cansado de fazer coisas que demoravam muito, eu queria fazer uma coisa bem rapidinha. E eu tenho que fazer, eu faço pequenininho, olhando para a coisa, eu faço várias vezes até ficar bom, e não posso demorar mais que 1 hora, senão seca. Então é uma espécie de desenho. O Freud devia explicar que muita gente gosta de chocolate, eu fiz ele primeiro. Aí o Jackson Pollock faz coisa meio melequenta, a gente tem prazer em coisa melequenta, escatológica. Então tem essa coisa também, sabe? Outra coisa, o chocolate, como é muito rápido, eu consegui exercitar essa tensão entre a imagem e o material de diversas formas. Eu fiz gente se beijando e fiz gente morrendo, sabe? Quando a gente faz pesquisa genética, a gente não faz com elefante, a gente faz com mosca drosófila. Porque elas são rápidas. Então eu aprendi muita coisa fazendo essas coisas. E essas estavam na minha primeira exposição também no MoMA. Elas eram a primeira vez também que eu comecei a aumentar a escala do trabalho. Essas obras são grandes e a ideia de você aumentar a escala de alguma coisa sempre faz coloca você quase numa coisa infantil em relação àquilo. Você começa a ver aquilo de uma outra perspectiva. Você perde a autoridade. Como é que chama isso quando você tem uma cadeira? Ergonométrica. Você não tem aquela relação ergonomia que você perde aquilo, imediatamente você não é mais um corpo vendo aquilo, você é uma outra coisa. Quando eu mudei de estúdio, eu comecei a ver que o meu trabalho começou a crescer. Sabe, nessa época eu arrumei um loft maior, perto da minha casa, e eu comecei a abandonar a ideia de trabalhar com substâncias, comecei a trabalhar com coisas. O primeiro trabalho foi esse feito de soldadinho, né, que era esses brinquedos. O brinquedo é interessante porque o brinquedo é uma mídia, né? O brinquedo é um meio. Porque o brinquedo, antes de você cozinhar, você brinca com panelinha. Antes de você dirigir, você tem que ser esse carrinho. É uma coisa que ele faz uma mediação entre o real e a brincadeira. E essa coisa lúdica também é essencial em arte. Você tem que brincar. Brincar é fundamental. Para mim, educação e arte são as duas coisas. Se você não brinca, você não aprende nada. Sabe? Mas a ideia do brinquedo, só o brinquedo, para mim já... Então eu comecei a fazer com muito brinquedo. E esses trabalhos, eles são interessantes porque eles não são fotografados de cima. Pois esses fotografias, elas não são muito interessantes. Elas são fotografadas num ângulo mais ou menos 60 graus. E quando o desenho é feito, ele não é feito, ele é anamórfico. Ele é alongado e trapezoidal. Tá. E ele só fica quadrado, só fica retangular da perspectiva da câmera. Então quando você está em frente de uma foto dessa, que geralmente chega a ter 2 metros em alguma coisa, o que acontece? Você tem uma espécie de vértigo, porque você está vendo uma coisa que tem perspectiva e outra que não tem. É esquisito. Aqui não dá para ver, mas quando vocês forem ver essas fotos se vocês tiverem a oportunidade de ver, agora tem na Casa Daros, tem algumas dessas fotos. A casa do soldadinho está lá. Uma exposição, não gostei da exposição, mas pelo menos dá para ver o que é.
Os vídeos estão uma beleza hoje. Mas eu pensei, como é fazer coisa assim, desse tamanho, por que não fazer grande logo de uma vez? Então eu comecei, eu lembro que dessa vez eu cheguei com Pão de Açúcar, e eu falei, vocês têm um depósito cheio de coisa nova, assim, bicicleta. Eu tentei arrumar com eles, falei com a Bíblia, tentei de tudo, mas aí ela tinha muito problema de segurança, não sei o quê. Quer saber, eu vou fazer com coisa velha. Eu comecei a fazer com sucata. Eu arrumei um estúdio do lado do nosso sucatão que tem aqui no Rio de Janeiro, que é ali em Parada de Lucas. Isso aqui tem mais ou menos o tamanho de uma quadra de futebol society. Né? Isso é depois do trator, né? Não, isso é depois do trator. Eu chego lá, eu estou inventando, ao mesmo tempo mais ou menos. Então, as duas coisas são concorrentes. E essa ideia também de o artista fazer a obra para o estúdio, ou não limitar. Quando eu comecei a perceber que o trabalho cresceu por causa que eu mudei de estúdio, eu falei, peraí, por que eu tenho que fazer obra do tamanho do estúdio? Fazer um negócio, pega um estúdio para fazer a obra, entendeu? É muito mais interessante. E eu comecei a sair mais do estúdio. Uma coisa que eu queria fazer, antes de fazer isso, eu queria fazer coisa com lixo também. Porque lixo é um negócio que você está sempre querendo esconder. Né? Por isso que o saco de lixo orgânico ele é preto. O reciclável é transparente. Principalmente na hora, para o pessoal poder dar multa. Mas o lixo é uma parte da nossa história que a gente não quer botar no nosso álbum de fotografia. Sabe? Então é uma coisa assim que a gente tenta sempre, toda a parte de coisa de urbanismo, de arquitetura, sempre querendo, é uma coisa que tende à invisibilidade. Então fazer uma coisa com lixo já era uma ideia antiga minha. Só que eu fui para São Gonçalo, e lá o chefe do tráfico de São Gonçalo era um cachorro, um garoto de 14 anos, 15 anos, era um garoto perigosíssimo. Assim, aí eu tive até uma conversa com ele, não dava para fazer, era um perigo danado. E os caras escondiam armas, escondiam tudo, então eu falei, olha, deixa para lá. Era um bandido jovem demais para você se acertar com ele. Exatamente, a nossa... Não tem temor. Ia ser difícil fazer contrato, né? Vamos dizer assim. Não tem temor. E ali, e aí eu peguei quando teve uma companhia de produção inglesa que me procurou para fazer desculpa, esse negócio me procurou para fazer um filme, e eu já havia feito um filme uns 8 anos antes, que chamava A Pior Ilusão Possível, Worst Possible Illusion. Eu tenho a ideia que assim, tem gente que faz ilusões perfeitas, como George Lucas, Spielberg, né? No meu caso, eu não estou pensando em querendo iludir as pessoas, eu estou querendo fazer a pior ilusão possível. Eu não estou querendo iludir, eu estou querendo mostrar para as pessoas a medida da própria necessidade que elas têm de se iludir. Então quando você faz uma coisa que quase que você que não ilude, é muito mais interessante do ponto de vista de arte contemporânea. Mas era sobre o meu trabalho. Eu não quis fazer um documentário, eu falei, eu quero fazer um trabalho sobre uma série, né? Que foi essa série do Lixo Extraordinário. Se vocês não viram o filme, veja o filme, que é um filme muito bacana. Quando eu fui para Gramacho, eles começaram a me acompanhar, e eu cheguei em Jardim Gramacho, eu estava pensando simplesmente em fazer desenho com lixo. Não estava pensando, mas assim, quando você via todo aquele pessoal vestido com aqueles coletes, tinha uma coisa humana muito forte ali, que eram que nem formigas, sabe? Mexendo, tirando 200 toneladas de lixo diários dali. E era incrível, uma coisa, sabe, me fez lembrar muito aquelas fotos de Sebastião Salgado de Serra Pelada. Tinha uma coisa enorme, egípcia ali acontecendo, que eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Eu comecei a fotografar os voluntários que eu consegui apanhar por ali, fazendo algumas amizades e tudo. E assim, imediatamente a ideia do trabalho veio, porque o que eles estavam fazendo, por mais marginal que parecesse, era trabalho. As pessoas trabalhavam ali 12, 14, 16 horas. Era muito trabalho. Então eu comecei a pegar, dar uma certa dignidade, usando essa iconografia de trabalho que a gente tem de foto da Rússia. Isso é engraçado, eu comecei a perceber também que foto de gente, pintura de gente trabalhando só começou a aparecer depois da abolição da escravatura, na maioria dos países civilizados. Quando o pessoal não tinha mais uma outra pessoa para eles dar o trabalho, aí o trabalho começou a ser nobre. E para enobrecer o trabalho começou a aparecer gente fazendo coisas, passando roupa, semeando, sabe? No século XIX começa a aparecer gente trabalhando. Se não trabalhar era feio, né? Era uma coisa que não era muito bacana. Então eu comecei a fazer fotos de pessoas
quase nesse lore, nesse folclore de imaginação, de representação. A não ser essa, que essa realmente no filme aparece como é que aconteceu. E aconteceu exatamente, eu vi uma banheira, eu falei, pô, vamos fazer você nessa banheira, aí parece Mará, e aí nós fizemos. Quando eu tinha essas imagens, eu trabalhei com eles, eu queria que eles estivessem contentes com as imagens. Tanto que essa, por exemplo, eu fiz no estúdio, porque eu nunca consegui fazer uma foto que ela ficasse feliz. E eu fiz ela com os 2 filhos. Eu chamei essas mesmas pessoas para trabalhar nos próprios retratos. Tem que entender o contexto disso. Essas pessoas nunca se veem em foto alguma, a não ser em telefones celulares minúsculos que eles acham no lixo. Né? De repente, essa pessoa se vê do tamanho de um campo de futebol de salão. Né? Mas a ideia é que tudo isso é feito com o mesmo material, o material mesmo, porque eles trabalham o dia inteiro. Eu não queria adicionar nada na equação. E durante 3 anos eu trabalhei com essas pessoas e mudou a vida delas. Mudou a maneira como elas se veem, mudou a maneira como elas veem o mundo. Porque eu acho que a arte tem essa capacidade de, se nada, é de fazer você ver as coisas de um ponto de vista ligeiramente diferente. Porque a gente vai assim, se entorpecendo com uma rotina, a gente começa a ver as coisas sempre da mesma forma, né? Eu acho que eu não vou botar isso não, porque é um trailer. Eu acho que é uma coisa assim, e o Livro Extraordinário acho que me mostrou, mas para mim também, sabe, com 25 anos de carreira, você está sempre procurando uma musa, você está sempre procurando arte. No começo você quer ser artista, depois que você vira artista, para que você faz arte? Né? É uma pergunta que você se faz. Eu acho que no Livro Extraordinário isso me respondeu. A ideia do estúdio, por exemplo, o mundo ser o estúdio é muito importante para mim. Eu comecei a fazer essa série de nuvens em Nova York em 2001, um pouquinho antes do atentado das torres do World Trade Center. Hoje em dia, se usa um aviãozinho em cima de Nova York, ele é imediatamente abatido. Essa é a primeira que eu fiz, ficou péssima, parece um chapéu, um sombreiro. Mas não pode desistir, né? Olha essa aqui já ficou bem mais bonitinha. Né? Essa em cima de Manhattan, nessa época, durante 3 meses eu pedi para um avião fazer. E elas andam assim, elas ficam passam assim. Porque é uma coisa, eu acho que eu estou sempre querendo ver do previsível tirar algo fantástico. É muito mais bonito você pegar, usar uma coisa que você já espera. Você espera ver uma nuvem no céu, mas não uma nuvem em forma de um desenho. É quando você olha e você fala, cacete, que isso, né? Aí, que era legal que, pô, eu tentei fazer uma nuvem que só parecesse uma nuvem, mais nada. Né? E eu falhei, porque uma mulher me ligou e falou assim, me convidando para jantar num restaurante militar, que o filho dela tinha acabado de falecer, e ele era uma personalidade do mundo do beisebol, que ele era coach, como é que fala? Treinador de criança, né? E ele morreu de câncer, ele tinha 36 anos, e quando o cortejo do enterro dele estava indo no West Side Highway, todo mundo olhou para cima e viu uma luva de beisebol. Eu falei para ela, não fui eu, foi o vento. Né? Mas eu fiz em várias cidades, como Miami. Essa coisa de você fazer uma coisa fora, né, não é uma ideia minha. O Robert Smithson fez isso nos anos 70, com um trabalho super conhecido, que chama Spiral Jetting, num lago de sal, num lugar remoto dos Estados Unidos. Eu nunca quero ir ver, já tive vários convites de ver, eu não quero ver porque eu fico com medo de ser muito pequeno e ficar desapontado. Mas eu comecei a mexer com essa ideia, trazer ela para dentro do estúdio, entendeu? Refazer coisas. Assim, é interessante, mas não é tão interessante, porque acho que o cara que faz essas coisas grandes, é muito mais divertido. Né? E eu estou sempre arrumando desculpa para sair do estúdio. Sabe? É difícil para mim sentar ali e fazer alguma coisa. Durante 3 anos e meio, eu fiz uma parceria com a Vale do Rio Doce, em que eles me cediam o equipamento e o helicóptero, e nós fizemos 36 desenhos de dimensões ambientais, né, que alguns deles são tão grandes quanto os desenhos em NASCO. E a ideia era de você botar, a ideia de fazer um trabalho enorme para fazer um desenho completamente banal. Né? Desses que são copyright free, que você encontra em CD, você compra em CD. Clip art. Clip art, Então, a ideia é que o conteúdo não é interessante, o processo é que é interessante. A ideia é que você te desviar a completa atenção daquilo que você está vendo, essa coisa assina aqui, sabe? Porque isso é o clip art mais manjado que existe. Todo advogado põe aqueles... a régua, entendeu? A pazinha. E fazer isso, mas a ideia de trazer a imaginação para dentro do processo, você não precisa
o tema não é importante. Tanto que as coisas mais poderosas na história da representação, por exemplo, é a Nossa Senhora e Jesus Cristo. Né? Quando você olha aqui, às vezes você nem pensa na Nossa Senhora e no Jesus Cristo, você pensa na roupa, no tempo, na época que foi feito. E aquilo, a Nossa Senhora Jesus Cristo, aquele tema, por ter sido usado na história da arte inteira, ele tem uma versatilidade muito grande, ele faz você ver outras coisas. Então a pessoa, esse é um pequeno. São 36, o que eu fiz eu misturei também, quando eu mostrava, eu misturei a falso com o verdadeiro. Eu fiz uns pequenininhos assim, botava no meio, mas esses todos aqui são verdadeiros. Isso aqui é um caminhão gigantesco, aquele caminhão ali. Isso aqui é maior do que esse terreno aqui. Essa ideia de trabalhar grande também é engraçado, porque isso tudo é uma dimensão na sua cabeça. Você está vendo uma foto, você está imaginando o tamanho. Isso é muito interessante, porque é um exercício de imaginação também, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar no MIT, já fazer uma parceria que eu tenho com eles por mais ou menos 4 anos. O que vocês estão vendo aqui é um FEB, é um Focus EMB. É uma máquina que eu entendo muito pouco dela, como vocês podem ver na minha expressão ali. O que essa máquina é capaz de fazer, ela é capaz de transformar um desenho que eu fiz quando eu estava na França, olhando um castelo, eu fiz com um instrumento do século XIX que chama câmara lúcida. Então, uma coisa que você vê e desenha, você traça uma coisa que está na sua frente. Né? Quando não existia fotografia, as pessoas conseguiam imagens dessa forma. E a gente conseguiu adaptar o software com o Marcelo Coelho, que é nosso parceiro também nesse projeto, para a gente desenhar isso em grãos de poeira. Esse grão, isso aqui que vocês estão vendo aqui, se eu soltasse isso aqui não ia cair, ele ia ficar assim. É muito pequeno. E essa linha que vocês estão vendo, ela só pode ser feita através de um facho de partículas, menores que um átomo. Então, vocês estão vendo uma coisa que é invisível. Você vai daquele grandão, quando você está dentro do desenho daqueles que eu fiz, você também não vê o desenho. Você vê uma vala ali, não vê mais nada. Né? E aqui também você não vê porque você não consegue ver. Quando você desenha além da capacidade física de você estar vendo alguma coisa, é muito interessante. Essas pedras aqui do lado, né, é porque você não consegue limpar. Por exemplo, que um fio de um pincel ia ter mais ou menos a espessura dessa sala aqui. Então não dá para limpar nada. Então é uma série de castelos. Tem um vídeo também no YouTube sobre isso que é super legal. Que chama Castelos de Areia. Na verdade, menos que areia, é poeira. A mesma máquina que desenha, ela fotografa. Só que entre a agulha que desenha, ela tem uma discrepânciazinha. Então, quando você faz o desenho, você vai escanear, ele é escaneado 5.000 vezes para conseguir uma resolução, para você fazer uma foto imensa. E é a coisa mais difícil você achar o grão de areia de novo, porque é a mesma coisa, você tira dali, se você faz isso, ó, isso no microscópio eletrônico, você está aqui, aí você está no Amapá. Aí você procura, sabe, vai procurar um carro, um Fusquinha Kombi dele lá no Amapá, ele é parecido. Você sabe mais ou menos a direção, você não tem o mapa, é mais difícil ainda. Né? No MIT também eu comecei a trabalhar com esse projeto, que você parece um papel de parede vitoriano, né? Mas é uma maneira que a gente conseguiu. Eu sempre quis fazer representações com coisas vivas. Né? Isso são células de fígado. Você consegue ver, você ver todo o contorno, a cada núcleo de cada célula é visível. Eu achei que ótimo, a gente vai fazer isso com célula de fígado, depois a gente faz com todas as outras células, faz com bactéria, né? Nada disso. Porque célula de fígado, ela se divide no lugar e ela tem pouca mobilidade. Né? Por exemplo, isso aqui também começou com células de fígado, agora eu estou fazendo com neurônio. Só que eu queria fazer com neurônio. Só que não dava para fazer. Isso aqui são as células de fígado. Você vê... Opa, desculpa. Eita. Volta no outro. Como é que não? Estou Da tentando. esquerda. Você vê, elas têm múltiplos núcleos. Tem um outro slide que eu pensei que estava nessa apresentação, mas não está. Por exemplo, agora eu estou refazendo essa com neurônios. A gente tem que partir de célula-tronco. Tem uma outra mandala que eu fiz, que são células cervicais. Elas têm cília, elas se movimentam. Aí eu faço isso com um cara que chama Tal Denheim, que é um bioengenheiro, bioengenheiro, como é que a gente fala isso? Engenheiro biológico. Bioengenheiro, né?
E o cara é maravilhoso, porque ele computa bactéria, o trabalho do cara. E ele trabalha com câncer. Então, eu trabalhei com ele durante 3 anos tentando fazer bactérias produzirem cores. E se você pegar a bactéria azul e uma bactéria amarela, não faz bactéria verde. Então, ele tem que fazer a verde, todas as outras. E aí a gente tentou que a gente queria imprimir um livro com bactéria, para o livro ir mudando de cor, né? Só que aí não deu certo, porque a bactéria entupia a agulha da impressora, deu tudo errado. E o trabalho dele é o seguinte, ele programa bactérias, é incrível, vocês estão atrás do genoma humano, né, que você tem literalmente bilhões de possibilidades genéticas que você tem que saber para você poder computar uma célula, né? Programar uma célula. É possível fazer isso. Programar uma célula. Você consegue manipular isso. Porque é informação, a gente já sabe como manipular. Ao contrário, você tem bactéria, você tem muito mais bactéria do que célula no seu corpo. E as bactérias são altamente programáveis, facilmente programáveis. Então, o time do Tal, ele consegue programar bactérias para procurar tumores. E consegue levar elementos de certos remédios para dentro do tumor, que organizados eles funcionam só dentro do tumor. Então você implode um tumor. Essa é a pesquisa deles no MIT. Aí um belo dia, eles estavam falando que tem problema de dosagem. Eu estou sentado com eles, eu falei, vem cá, por que vocês estão usando o negócio da cor? E vocês color code essas dosagens. Para cada elemento você põe uma bactéria que produz uma cor. Eles olharam para mim e falaram, filho da puta, son of a bitch. Aí ficaram, pô, porque tem alguma coisa que artista pode colaborar com ciência, pelo menos. Aí um dia eu estou ligando, eu estou conversando com o Tal, e aí o Tal tem uma hora ele fala, peraí, eu sei fazer bactéria produzir cor. E eu sei fazer bactéria achar tumor. Eu falei, o quê? Cara, imagina, daqui uns anos, você entra numa farmácia, você compra um vidrinho de probiótico, você bebe. Depois de 3 horas, se você fizer xixi roxo, você tem câncer no pâncreas. Se você fizer xixi verde, você tem câncer no fígado. Porque as bactérias, elas transmitem conhecimento quase de uma forma telepática, por RNA. Elas conseguem se comunicar umas com as outras, você espalha essa cor pelo seu corpo inteiro. Entendeu? Incrível, a coisa de diagnose vai ficar muito simples, e ele está conseguindo fazer isso. Eu falei, cara, isso começou com aquela porcaria daquele livro que eu estava tentando fazer. Se aquele livro não deu certo, também curar câncer já é um consolo, né? Cara, eu acho assim, e essa coisa de procurar problemas, sabe? Eu adoro esse negócio, porque eu não posso me meter com gente que faz coisas que eu não sei, entendeu? Porque ou eu atrapalho um pouco, mas de repente às vezes eu ajudo. Quando eu fiz o negócio do lixo, uma coisa que, não sei se vocês viram, era uma coisa de alto contraste. Tinha onde estava o lixo e onde o lixo não estava. A imagem era geralmente feita pela área onde o lixo não estava, né? E o engraçado disso é que faz a gente pensar, será que é assim na cabeça da gente? Que onde está, onde não está? Será que é tão simples, é binário? Que a gente cria essas formas na cabeça da gente por pura higiene, tentando botar esse caos de coisas, essas referências suas que eu estava dizendo, né? São uma zebra, são milhões de zebras que você já viu. Aquelas zebras estão fazendo parte da maneira como você está interpretando essas zebras nessa tela, né? Mas será que assim? Não é. A gente consegue criar imagens, criar conceitos de dentro desse caos. A gente já é capaz de fazer isso. E a minha ideia tem a ver com o realismo, sabe? Mas é um realismo diferente. É um realismo de tentar mostrar como todo artista, desde Cézanne, fazia isso. Não é mostrar o que é, ou como uma coisa mais parecida com aquilo, é mostrar como aquilo pode ser. O que eu estou tentando fazer nessas imagens é tentar sintetizar uma imagem contemporânea, uma imagem que é feita de milhões de referências, né? E tentar mostrar como essas imagens são feitas, como essa ideia ela parte de uma diferenciação entre o foreground e o background. Essa coisa entre o que está atrás e o que está na frente, tudo tem a ver com o significado e leitura. Essas fotos chamam imagens espelhos de papel, feitos de pedacinho de revista. E quando você olha, você é uma imagem que é feita de milhões de outras imagens. E a dificuldade que você tem é de ter uma leitura só. Dá uma adiantada. Mas elas são muito grandes também. Tem uma coisa muito legal de você...
Eu nunca tenho obra minha na minha casa, porque eu canso depois de ficar fazendo muito buraco. Sabe, fico tirando, trocando o tempo todo, aí eu acho um saco. Então eu sempre tenho obra dos outros. Pela primeira vez eu tenho aquela zebra lá na minha sala de jantar, não tenho vontade nenhuma de tirar. Toda hora lembro de uma coisa, eu acho uma coisinha. De uns tempos para cá eu comecei a pensar, porque imagem de revista, que é uma coisa que existe, está em todo lugar, né, faz parte do consciente, eu comecei a pensar, né, eu coleciono cartão postal, porque o cartão postal é uma coisa que está acabando. Né? Está acabando porque eu estou colecionando, eu compro todos eles no e-mail. Eu já tenho saco. Eu tenho assim, salas cheias de cartão postal. Eu devo ter assim uns 300 mil. Outra razão é que hoje tem Instagram. Eu adoro Instagram, porque é uma coisa que eu estou aqui, eu estou lá. A relação do cartão postal é muito parecida. Eu cheguei aqui, cheguei até aqui, me lembrei de você aqui. Mas o cartão postal, uma coisa linda, que ele fazia a viagem física do destino até a pessoa, até o remetente. Então você mandava para aquela pessoa, né? E aquele cartão viajou também de lá até lá. Mas antes da fotografia, as pessoas não viajavam tanto, porque viajavam e ia falar, eu fui no Polo Norte. Tá bom, você foi. O cara não tinha como provar. E o cara trazia uma folha em branco, fiz um desenho. Não tinha como provar que tinha ido. Então, a ideia do National Geographic, todas as views, essas revistas, a fotografia começou a levar o homem para lugar que ele não ia, para ele poder dizer que ele tinha ido ali. O cartão postal tem um pouco essa função que está acabando, por causa que o papel é uma coisa que está ficando, está perdendo essa função. E essa ideia, a relação do homem com o espaço, então, eu devia não ter mostrado, vou ter uma ideia para a palestra, a próxima palestra, eu vou falar sobre isso em vez de mostrar. Quando eu falo Paris, né, a imagem que vocês têm de Paris é muito parecida com essa. Você pensa sempre numa curva do Sena, você pensa naqueles prédios assim do século XIX, com os mans, e inevitavelmente tem a Torre Eiffel num pedaço da sua foto, geralmente no canto esquerdo, não sei porquê, mas todo mundo tem essa imagem na cabeça. Só que sem olhar nessa foto, se você imagina aquele Paris que está na sua cabeça, esse Paris, os prédios não são todos de Paris. Você está importando um monte de prédio do Rio de Janeiro ali. Você está botando prédio de Roma, de Londres, dos lugares onde você esteve, que parece um pouco Paris, para criar uma ideia de Paris dentro da sua cabeça que você se sente confortável com essa ideia. Né? A ideia, como das revistas, é criar uma imagem que é muito parecida com a imagem mental. Como na mesma forma que eu estava trabalhando 25 anos atrás com as fotos de memória. Né? Quando se fala em uma imagem, é feita de outros cartões postais. Por isso que o nome delas são cartões postais de lugar nenhum. Eles têm referências a um lugar geral, mas eles podem, as referências, os pedacinhos, o mosaico é feito de outra coisa. Da mesma forma, eu tenho colecionado fotos de família durante 20 anos, porque na minha infância só tinha 9 fotos. Minha história inteira eu conto com 9 fotos. Eu nunca entendi por que as pessoas, tinha gente vendendo fotos de família, porque eu achava tão precioso aquilo, mas as pessoas morrem. E uma coisa engraçada, está acabando também, porque uma coisa que antes era passado de família para família, de pai para filho, de mãe para filha, como herança genética, né? Hoje está mudando. As pessoas não têm mais porque está no telefone. E o que está acontecendo, as pessoas estão tirando muito mais fotos do que elas estão vendo fotos hoje em dia. O ato de fotografar é mais importante do que o ato de ver. A ideia que você tinha uma genética visual, que você podia ver os seus antepassados, é muito interessante. Você tinha uma relação de memória visual dos seus antepassados. Isso era muito importante, porque eu acho que ainda a fotografia, nesse estado do papel, ela tem uma honestidade, porque ela é a última interface física entre a imagem e a imaginação. Você ainda segura, ela é um papel, ela tem matéria, ela tem material. Então tem uma importância nisso, até da maneira como você se relaciona com o mundo. Está mudando tudo muito rápido, entendeu? Eu acho que a ideia é que eu comecei a acumular essas imagens porque eu me sentia responsável por ser o receptor dessas imagens, porque eu não queria que elas ficassem órfãs. Né? Passa de família, de família, de família. O que me faz merecedor de tantas histórias? Né? E depois eu olho, essas imagens estão todas em umas caixas lá no meu estúdio. O que eu posso fazer para continuar, para que essas imagens continuem a ser vistas? Então eu comecei a picar elas e botar elas e criar essas fotos. Um álbum de família é sempre o mesmo. Tem a foto do bebê, a foto da escola, a foto da formatura, a foto do casamento. E aí tem uma hora que acaba.
todo álbum de família conta a mesma história, né? Só as pessoas e os cenários que mudam. A ideia é que você pegar essas fotos mais estereotípicas, as fotos mais que todo mundo vê, né? E pegar e realizá-las com fotos particulares, com coisas que são de pessoas que são parte da história. Eu pego um livro de um fotógrafo famoso, como Irving Penn, eu gosto de algumas fotos, eu não gosto de outras. Eu pego uma caixa com 1000 fotos, eu gosto de todas. Porque aquilo são momentos que as pessoas decidiram que seriam importantes na história, que eles queriam que continuar através daquelas imagens. Todas têm um sentimento ali que é muito bonito. Então essa última série que eu mostrei aqui chama álbum. Que as fotos são inteiramente feitas de outras fotos. E tá aí o cara. Mas é uma coisa interessante que você não pode pegar uma foto muito boa, sabe? Por exemplo, para fazer um casal de casados, o casal, eu tive que pegar uma foto que o cara não podia ser nem muito bonito nem feio. Se o cara fosse feio, eu pensava, o cara é feio. O cara fala, ai que lindo. A pessoa ia ficar. É uma foto que podia ser uma foto que você tivesse no seu, no seu álbum de família. Essa é a última série que eu mostrei aqui no Rio. Aí eu só vou mostrar rapidinho. Isso aqui é um outro trabalho sobre memória, né? Eu estou fazendo os meus carrinhos de quando eu era pequeno, eu estou fazendo do tamanho do carro mesmo, né? Com os mesmos materiais, de plástico por dentro. Isso aqui é verdadeiro, não é montagem não. Eu fiz a minha Ferrarizinha de quando eu era pequenininho, porque esses carrinhos são a única coisa que sobrevive à tua infância. O carrinho de metal é uma mistura de veículo e pedra. Sabe que você joga no irmão, fura o olho no irmão. Então é uma coisa, aquilo ali sobrevive, aquilo lá não tem como quebrar um carrinho, é dificílimo quebrar. Você tenta, né? E esse carrinho de ferro, e você depois tem marmanjo, barbudo, tem aquele carrinho dentro de uma gaveta ali, né? Então a ideia é que eu chamo de veículos mnemônicos, né? Veículos de memória. Porque a ideia também é que toda a indústria do carro esporte hoje em dia, ela existe por causa que essas pessoas que compram carro esporte hoje em dia, era gente que tinha carrinho esporte pequenininho, que cresceu e conseguiu ganhar dinheiro para comprar um de verdade, né? E aí o cara eles fazem carro, aí o cara faz um carrinho pequeno, é um círculo, que vai rodando, e tem a ver com o desejo, porque esses carros, eu estava comentando, são horríveis para dirigir. Quem já dirigiu uma Ferrari sabe, o negócio não gira, por isso que o jogador de futebol compra e bate. É uma merda. Horrível. Não dá para dirigir. Ferrari é uma merda. Não, você deve ter. Mas é difícil de dirigir, não é? O homem é muito difícil para a Kombi. Sabe, olha, esperto eu faço ter que comprar a Kombi. Mas eu acho que a Ferrari não é. O carro é lindo. Tem uma coisa, mas o carro é um veículo de... Mas é ordinário. Não, mas é um veículo de desejo. É um veículo de desejo. Eu adoro Londres, por exemplo, você vê esses carros. Não, eu sou o único cara que escreveu uma resenha positiva sobre a exposição de moto do Guggenheim. Todo mundo achou aquilo um escândalo. Cara, é arte aquilo. Pô, é uma arte, tem tudo a ver. Você pensa muito mais se você for ler uma pintura. Sabe, você tem um motor no meio das suas pernas, uma coisa assim tão erótica, sabe? Eu acho que carro tem a ver com isso também, tem muito mais a ver com desejo do que praticidade de se dirigir uma Ferrari. Você dirige deitado, o negócio vai muito rápido, quando você tem sinal. Eu vi uma Ferrari em Tóquio uma vez, manobrando, assim, o cara faz assim, é uma coisa que não é muito prático, né? Mas tem a ver com você, desejo que você está... Eu acho que eu estou fazendo eu fiz essa aqui, agora estou fazendo um Jaguar, que é um Jaguar daquele E-Type. E eu quero fazer 6 casos. Eu queria mostrar isso em São Paulo, porque minha galeria fica na Avenida Europa. Todos os negócios ali venderam para lojas de carro importado, né? Aí eu achei todo mundo, é a única galeria que tem ali. Então eu falei, pô, já pensou que legal? Você bota 3 carros. Aí eu falo, pô, coitada, a Nara vendeu a galeria para loja de carro importado. Não, e é muito legal, porque é um brinquedo grande, exatamente o que você quer comprar. Eu espero que as pessoas queiram comprar. Outra obra o ano passado, como eu falei, eu sou imigrante, né? O ano passado eu fui para Veneza em novembro. Em outubro, a União Europeia decidiu acabar com uma operação que chamava Mare Nostrum, que salvou 140 mil vidas no Mediterrâneo. Era a melhor operação, a melhor coisa que já fizeram, porque eles conseguiam inteligência, eles conseguiam uma dignidade até do tratamento humanitário dos migrantes.
eles conseguiram fazer uma triagem decente, conseguiram fazer repatriamento. Muito mais importante, eles conseguiram identificar a maior parte dos traficantes de seres humanos que estavam na Líbia, e eles conseguiram ver como é que funcionava a coisa toda. Mas, por politicagem, na Inglaterra até começaram a falar que estava faltando dinheiro. Era uma operação que custava 9 milhões de euros mensais. É assim, é o orçamento de uma delegacia de polícia na Inglaterra. Né? E eles decidiram que a Inglaterra não ia contribuir com, sei lá quanto, a parte disso, né? E eles botaram uma operação que ia custar só 3 milhões de euros mensais, que chamava Triton. Eu estava em Veneza nessa época, eu estava lendo um livro sobre imigração, e eu cheguei e conheci um cara lá que fazia barcos, né, no Polo Náutico, um cara chamado Alberto Solino. Eu cheguei e falei: vem cá, peguei uma folha de jornal, fiz um barquinho e falei: você consegue fazer um desse grande? Ele falou assim: que tamanho? Eu falei assim: tamanho de um vaporeto. Ele falou assim: talvez um vaporeto pequeno eu consigo. Eu falei: vamos fazer um, quanto custa? Ele me deu um preço lá, eu falei: então vamos fazer. Porque a ideia inicial era trazer, era um assunto que estava esfriando e estava perdendo dinheiro, investimento. Cara, não dá, cara, ia acontecer de novo. Ia acontecer de novo. Eu falei: vai acontecer de novo. Infelizmente eu estava certo. Antes de eu mostrar o barco, morreram em 3 datas. Primeiro foi em Malta, depois 2 vezes em Lampedusa. Morreram mais 1.300 pessoas, sabe? E nisso eu estou fazendo esse barco. Era um assunto que estava frio, ficou quente. Quando eu estava querendo esquentar, ficou tórrido, né? E eu tenho esse barco em Veneza, agora, que eu vou brincar, passear com ele pela Bienal. E aí é uma coisa daquelas coisas, ele não é mais ele perdeu a função como lembrete. Então não dá para você, tem uma tragédia muito pior acontecendo. E é um barco de papel de 15 metros de comprimento. É lindo, sabe? É coisa assim, eu nunca tive um barco na minha vida, o meu primeiro barco. Eu estou super feliz com ele. E é enorme, e ele é puxado assim, mas bonitinho, né? E o tamanho dele é feito com que essa vela aqui, ó, nessa parte, e ele é da altura das pontas. Conseguem passar pela ponte do Rialto em maré baixa, para ele poder fazer o grande canal e voltar pela Judeca. Eu acho que é uma das coisas, assim, essa coisa de trabalho político, nunca começa um trabalho na obra. Eu sempre quis fazer um barco grande. A ideia de envelopar esse barco com um assunto veio assim, depois, porque eu achei que era uma coisa que precisava fazer. E mesmo assim, sabe, o significado do barco como instrumento de mudança, ele também não está explícito, porque eu estou mudando ele agora. Eu vou usar como uma plataforma para fazer um leilão de arte, para conseguir tentar conseguir 1 ou 2 ou 3 milhões de euros para o Centro Italiano pelos Refugiados, que trabalha diretamente em Lampedusa e no norte da África. Assim, eu acho que assim, de tudo isso, assim, acho que tem uma coisa que os materiais, o pessoal fala: o Vic trabalha com materiais insólitos. Material insólito é tinta, cara. Você sabe o que tem dentro de tinta? Ninguém sabe. Você faz tinta com qualquer coisa, tem veneno em tinta. Cásmio tem muito veneno. Tinha um negócio do século XVIII, que eu estou trabalhando agora, e na Holanda também, na casa do Maurits Ruiz, no museu em Haia. Eu trabalho muito conservador. Tem um trabalho que não, tem muito trabalho que não está aqui, que eu não quero aborrecer vocês com mais tempo, mas Fica à vontade. Mas tem um trabalho que eu faço, por exemplo, que eu faço cópias perfeitas da parte de trás de obras famosas. Eu fiz a Mona Lisa 4 anos atrás. Fiquei 6 anos testando o Louvre até eles me deixar fotografar, medir. Eu fiz uma Mona Lisa, ela tem uma parte metálica assim de Segurar na mão. Eu segurei na mão a Mona Lisa. Você segurou na mão? Segurei na minha mão, sem luva. Porque os caras são os irresponsáveis. Imagina. Eu ia ficar famoso por razões. Mas a hora que eu estava segurando, eu fiquei pensando: aquele cara que matou o John Lennon, onde é que ele está hoje? O que eu trabalho com museus, é impressionante que eu comecei no Guggenheim, consegui fazer algumas obras lá, e aí eu falei com o MoMA, o cara chegou e falou: não, pode fazer. Eu falei: pode tirar a Demoiselle d'Avignon da parede? Eu falei: pode. Pô, cara, eu tô com
falei, me senti assim um fodão. Aí eu comecei a pedir para outros museus. E agora eu estou trabalhando com o NET, e é uma coisa, eu faço que nem esse carro, por exemplo, esses carros eu faço que nem... minha mulher me impediu de andar de moto, porque eu tive um acidente 2 anos atrás, e perdi minha memória imediata por... Eu perdi a memória por 2 dias. Eu fiquei com medo, e aí eu parei de andar de moto. Aí esse negócio do carro, depois eu falei, então já que eu não vou fazer, mexer com mecânica, eu vou mexer com fazer esses carrinhos. Mas esse negócio dos quadros também é um hobby. Eu entrei com... a Mona Lisa só sai da parede do museu na primeira segunda-feira de novembro. Nesse dia não tem segurança dentro do museu, nem nenhuma manutenção. Fica tudo lá de fora. Só tem 25 pessoas dentro do museu, que são do UFISE, que vem fazer a manutenção, e mais 5 convidados. É dificílimo. Aí é Madonna, né? Eles pegam o pessoal assim, super high profile. Né? Aí eu consegui, eu e o Barry, que trabalha comigo, isso lá para fazer os medir tudo, depois de 6 anos enchendo o saco deles. Arte também precisa de insistência, sabe? Você precisa ser chato. Eu sou meio chato. Meio chato. Aí nós conseguimos medir e eu fiz. Só que quando eu comecei a fazer o trabalho, tem uma parte eletrônica atrás da Mona Lisa que monitora um rachado no meio do quadro, que é de madeira, né? Se aquilo abre um micro, o cara recebe um SMS e vai lá e faz manutenção. O cara que fez esse sistema todo, ele foi para o Metropolitan quando eu estava fazendo e ele fez um idêntico para mim que funciona. Aí depois, as pessoas começaram a visitar, o que a gente faz? A gente sempre traz a cópia para botar do lado do original. Eu não tenho foto aqui, é uma pena, mas tem no meu Instagram, vocês olham, tá lá no fundo. Eu consegui, a gente colocou as duas juntas, a minha e a verdadeira, 2 anos depois, né? E 40% das pessoas acertaram qual era qual. Elas eram absolutamente... É engraçado, quando estavam as duas, quando eles recolocaram no quadro, tinha uma anteninha que fica atrás assim, né? Que ela estava para o lado errado, né? Aí o cara chegou para mim e falou, ih, ó, a gente montou e a antena a gente virou para o lado contrário. Arruma lá. Eu fui lá e arrumei na verdadeira. Quer dizer que eu fiz a verdadeira ser uma cópia da minha. Assim, e está lá até hoje, desse jeito. E assim, eu estou fazendo, agora eu vou fazer em AIA, eu vou mostrar todas elas, né? É muito legal isso, porque você não... a parte... Eu trabalho com falsários, eu trabalho com... Demora 1 ano e meio, mais ou menos, para fazer uma boa, sabe? Assim, e eu já tenho umas... Eu não tenho um time grande. Algumas são pequenas, demora menos, mas assim, eu tenho Starry Night, eu tenho Demoiselle d'Avignon, eu tenho Domingo no Parque, La Grande Jatte do Seurat, eu tenho Rembrandt, Velázquez, assim, mas são obras muito importantes. Mas você chega o que é legal é que eu apresento elas encostadas na parede, assim, no chão. Então quando você chega na exposição, você olha, ih, não começou e vai embora. Entendeu? Se você não começa a olhar, mas peraí. Eu estou fazendo agora lição de anatomia, a Menina do Brinco de Pérola, o Pitacilgo. A Menina do Brinco de Pérola ficou super famosa por causa do filme, né? E o Pitacilgo agora vai ficar mais famoso ainda por causa do livro da Dona Tati, que estão fazendo o filme. E a Vista de Delphi, que estão fazendo o Franz Post, dentro dessa exposição. Mas também é um negócio, um hobby que eu faço. Eu acho assim, de todas essas coisas de pegar, sair, a ideia é que, assim, esses materiais insólitos, eu acho que o material mais insólito que eu utilizo é vida, sabe? Se você não vive, se você não se expõe, ontem eu passei o dia inteiro, eu fui ver uma obra no Municipal com o Calil, ele me pediu para fazer uma, né? Eu passei o dia inteiro escutando obra para escolher uma obra para fazer. Fazer aquilo também que você poder se dar ao luxo de ser um eterno amador, sabe? É uma profissão onde você pode se contratar e se demitir quase todo dia, entendeu? Na daily basis. Não tem assim... E a ideia do artista profissional com grande esmero físico, essa é uma coisa que você vai perdendo. No começo, eu queria realmente impressionar as pessoas com as minhas habilidades intelectuais e manuais. E hoje em dia, eu notei uma coisa interessante, porque essa coisa de participação, sabe, é muito forte. Quando eu comecei a trazer gente para trabalhar comigo no estúdio, lá como no Wasteland,
no extraordinário, que eu percebi que eu perdia controle sobre o resultado final daquilo que eu estava querendo fazer, mas eu conseguia produzir uma coisa que era muito maior, era muito mais importante, né, do que a ideia de simplesmente completar um projeto do começo ao fim. Fora isso, assim, a ideia de você vive, o artista, assim, eu tenho uma diferença, alguém me perguntou qual é a diferença entre o artista e o crítico, né? Eu falei assim, o crítico é aquele cara que come a comida do rei para ver se está boa, né? E o artista come para ver se tem veneno. Eu acho que você a gente vê aquele cara do teste, o cara que vai e tenta, experimenta e vive, e como eu falei, não pode ter nenhum tipo não pode discriminar nada, você tem que ser aberto a qualquer coisa. Às vezes eu sofro um pouco com a mídia especializada aqui no Brasil, porque eu tenho a tendência de fazer essas observações um pouco grandes demais. Outro dia eu falei que eu tinha aprendido mais sobre arte, eu era mais influenciado pelo Chacrinha do que pelo Hélio de Sica. Bom, caindo em cima de mim. Eu falei, o Chacrinha também já morreu, entendeu? Eu acho que eu sou mesmo um produto de muita interação com mídia, eu via muita televisão. E essa coisa de você viver, porque eu acho que só assim você consegue realmente refletir, fazer um trabalho que tem, você aponta o espelho com a sociedade que você vive, que tem relevância, porque essa sociedade também existe, não é uma coisa erudita, não é uma coisa que existe em formas refinadas o tempo todo, sabe? Eu acho que ele está passando um momento, para um artista, principalmente para uma pessoa que mexe com fotografia, um momento muito oportuno. Em 1839, sabe, Aragão anunciou a invenção da fotografia, né? E logo no dia seguinte tinha uma manchete que dizia assim, a pintura está morta. Né? Pô, você vai na lojinha ali em Ipanema, você compra tinta até hoje. Um novo meio de comunicação não cancela o outro, ele simplesmente afeta o outro. O que a pintura fez, na verdade, ela libertou, o que a fotografia fez, ela libertou a pintura dessa relação atual com o mundo. A pintura não tinha mais que representar uma coisa específica, ou mostrar aquilo que estava na frente dela. O pintor, a partir dali, podia se perguntar coisas como, o que é a pintura? Por que eu pinto? A pintura começou a ser o que Leonardo definiu ela, sabe, 500 anos antes, quando ele descreveu que a pintura era coisa mental, era uma coisa da mente, né? Eu acho que o fantasma da pintura voltou na forma da imagem digital para atormentar a fotografia, né? E dizer que ia acabar com ela agora na nossa época. E a fotografia não morre, ela começa a virar, como Leonardo queria que a arte fosse, coisa mental. A fotografia, no meu ver, ela começa a ser um instrumento dinâmico, né? Da maneira para medir, ainda de uma forma possível, de uma forma plausível, tátil, né? Você pega, né? Você chega, você se aproxima dela, você tem uma relação física, a tua relação com o mundo. E é uma relação muito complicada. A gente está em vias de perder a nossa relação com o documento visual. O que eu quero dizer com isso é que, antigamente, tudo que era visual, que era para uma coisa existir, ter autenticidade, ser verdadeira, era baseada em convenção. Se eu, você estivesse olhando para uma coisa e estivesse falando, isso está aqui, quer dizer que aquilo não estava ali. Sim, os believing, né? Essa coisa, ver para crer, né? Hoje em dia, tem gente que está já modificando, tirando ruga, pé de galinha do perfil, da foto do perfil do Facebook, né? Daqui 60 anos você vai ter a mesma cara, né? E você vai se perguntar, o que aconteceu nesse meio tempo? O que acontece é que a nossa capacidade de descrever coisas, ela é tanta que a gente acabou aprendendo a mentir melhor do que falar a verdade. A fotografia não serve mais como prova, sabe, em tribunal. Você tem que ter toda uma técnica, uma coisa especializada para poder se aceitar imagens fotográficas como prova de alguma coisa. Sabe, tem foto de cara assim, tem foto de cara, tem um vídeo do cara do vídeo que estava botando dinheiro na cueca, esse vídeo aí, não sei o que, tá assim. Você pode falar, você alega que aquilo pode ser manipulado, porque pode ser manipulado, né? E o que acontece quando você tem uma ruptura entre a relação direta entre o documento e o fato?
onde essa coisa não acontece. Você lembra que quando aquele cara pintou aquele bisão, ou desenhou aquele bisão naquela caverna, as pessoas acreditavam que aquele bisão representava aquilo, e essa fé na representação ela existiu até o século XIX com a invenção da fotografia. E depois que a fotografia foi inventada, a gente conseguiu a melhorar toda a técnica de representação até o ponto de a gente conseguir, com essa técnica, fazer coisas que não existem. Né? Criar uma relação com o factual que a gente atravessou o limite do discernimento visual para a gente saber se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Mas a gente não melhorou em nada a nossa relação com o documento visual, nossa relação de crença real com aquilo. A gente não criou, a gente criou tecnologia super poderosa para criar imagem, mas a gente não criou uma única tecnologia que vai continuar nos ligando a coisas que aconteceram. E o que vai acontecer daqui para frente? Quando a gente não tiver mais documentos visuais, e quando a autenticidade das coisas não estiver relacionada com aquilo que a gente pode ver, mas com aquilo que a gente não está vendo. Né? Você saber que isso aqui é uma nota de R$50, sabe? Pode ser, pode não ser, mas o que isso faz uma nota de R$50 não é o que a gente está vendo. É o que está codificado, sabe? Magneticamente. Então, a verdade das coisas passa a ser baseado na invisibilidade, na falta de acesso, na exclusividade. E o que era uma coisa para ser verdadeira, uma coisa que tinha que ter o respaldo de todo mundo estar podendo participar daquilo, agora a verdade está na mão de alguns. Eu acho que a gente fala da 95, 92, essas tecnologias como Corel, Photoshop foram inventadas. Muitos de vocês trabalham com isso. Eu acho que ainda é muito cedo para dizer, mas eu acho que isso tem implicações dramáticas na maneira como a gente monta a nossa ideia de história e a nossa ideia de vida. Sabe? Eu acho que isso são tecnologias que elas vão mudar completamente, radicalmente, a maneira como a gente até vê o nosso passado e como a gente pode até pensar no futuro. Já está acontecendo, eu acho que vai levar um tempo para isso virar história. Por enquanto ainda é pura emoção, a gente está lidando com essas coisas, mas é bom trazer isso para a consciência, porque no momento onde a gente não tiver mais essa relação, essa ruptura acontecer, a gente não vai ter mais nada onde se apoiar. Os documentos visuais vão ser irrelevantes. E eu acho que a partir daí, para você, para uma sociedade, ele está falando que assim, o fim da história. Né? Realmente, porque a história é baseada na nossa capacidade de acumular evidências, coisas que a gente acredita, uma em cima da outra, e poder apresentar isso para as gerações posteriores, para a gente poder continuar como civilização. Ou então a gente não acredita mais naqueles documentos que ele está produzindo, como é que a gente vai continuar o processo histórico? É muito complicado, e isso está nas nossas mãos. É uma coisa que vai acontecer no nosso tempo de vida. Sabe, talvez existir um mundo onde a história ela tem que ser contada de outras maneiras. Onde a gente vai ter que ser forçado a acreditar em coisas que não se apresentam como evidências. Eu acho que isso tem aspectos éticos muito profundos. E que a gente só vai se dar conta um pouco daqui 20, 30 anos, quando essa tecnologia começar a fazer um efeito direto na vida das pessoas. Enquanto isso, é bom se lembrar disso. A única maneira da gente poder sobreviver no mundo sem documentos visuais, sem nada palpável, é através de educação, sabe? As pessoas acreditavam, sabe, que pinturas de batalhas representavam essas batalhas no século XIX, porque elas eram educadas para fazer isso. Eu acho que é com discernimento em relação à imagem também, naquilo que você está vendo, dos processos, que a gente vai poder também ter uma relação mais sana com ela. Hoje em dia a escola, por exemplo, só produz, antigamente produzia técnicos e burocratas, né, durante a Revolução Industrial, porque aquilo era o mercado de trabalho que eles estavam precisando. A escola é uma coisa que existe, a escola pública existe há 100 anos só. Né? Hoje em dia o sistema mudou e a escola produz consumidores, que é importante também, porque a gente vive numa sociedade de consumo. Esses consumidores consomem o quê? Imagem como um todo. A imagem do jogador de basquete, a imagem do corredor de carro. Né? E tecnologia é o que faz essas imagens possíveis, que nos trazem essas imagens. Né? Essa indústria de desejo, baseada nesses dois produtos principais, né? Ela faz com que ela educa as pessoas para serem consumidores passivos. Essa ideia da escola no Vidigal é justamente para mudar isso. Se você chega para uma criança de 5, 6 anos e mostra que ele pode ter uma interferência ativa nesse processo, que a criança, em vez de chegar em casa, vai ver desenho animado ou jogar videogame, essa criança pode fazer um videogame,
ela pode fazer um desenho animado, você já interfere com a relação dela com o sistema de produção. No momento que ela vê que essas imagens são experiências e processos, né, ela começa a ter uma relação mais intrínseca, mais direta com esse mundo de produção que a gente vive hoje. Eu acho que assim, eu tenho algumas ideias, mas isso me preocupa muito, sabe? Um mundo sem memória, talvez. E isso, sei lá, é uma coisa que a gente tem que ficar pensando. E quando a gente não tem sistemas dentro das nossas escolas, a gente não tem uma consciência disso, porque tudo está muito espalhado, muito atomizado, né? A ideia de você até criar ideias assim, grandes, está ficando quase impossível. Eu estava conversando com o seu Jorge, né, porque ele fez um disco agora. É engraçado, antigamente você fazia um disco, era uma coleção de músicas, você botava ali, tinha um contexto, era aquilo que você tinha trabalhado naquela época, você mostrava esse negócio, era aquilo, né? E o grupo fazia sentido. Antigamente eu fazia exposição também em galeria, eu faço até hoje exposição em galeria, era muito importante, era aquele contexto. Hoje em dia tem feira, e as obras não têm contexto específico, elas estão ali espalhadas como coisas para comprar. Tem muito acesso, mas tem pouco contexto, né? Na música também, você compra música individualmente no iTunes, não tem mais aquela coisa de você criar uma ideia em torno de um trabalho, e o que faz muito difícil para a gente ter ideias grandes, a gente conseguir imaginar um mundo de uma forma holística, ou até algumas dessas questões, sabe, como a verdade, fica difícil porque as ideias elas estão estrategicamente atomizadas pelos modos de distribuições que a gente está acostumado e que não são apresentados porque elas têm principalmente são questões de comércio, né? Eu acho que enquanto não existe nenhum órgão catalisador, sabe, não existe um instrumento catalisador de ideias na cultura contemporânea, a arte continua sendo uma das coisas que a gente pode uma das plataformas que a gente pode usar para criar ideias maiores, né? Infelizmente a gente não tem assim palcos muito grandes, a gente não tem uma audiência grande como a gente gostaria. A artista adora reclamar que não tem público, né? Aí você pega, eu fiz uma abertura de uma novela, cara, caiu em cima de mim, quase me mataram, sabe? Porque acharam que artista de verdade não faz abertura de novela. Eu acho que não convidam, né? Eu acho que tem uma coisa engraçada, eu fiz essa abertura de novela que a Denise me ligou e falei, você quer fazer uma abertura de novela? Eu falei, novela das 8? Não, agora é 9 horas. Eu falei, então quero. Como é que chama a novela? Ele falou, Passione. Eu falei, tô dentro. Eu falei, Passione? Perfeito o nome da novela, né? E aí depois disso, eu falei, mas por que você fez aquela abertura de novela? Eu falei, eu fiz por 2 razões. Uma é uma razão qualitativa, outra quantitativa. Qualitativa porque eu acho que aí na novela é o maior meio de comunicação interativa de massa, é o único meio de comunicação interativa de massa que existe no mundo. E por ter um monopólio muito grande com a Globo, você atinge mais gente do que com mídias contemporâneas como o YouTube ou qualquer outra coisa, né? Isso também é quantitativo. Você imagina só, você consegue atingir 35 a 55 milhões de pessoas diariamente, 2 minutos por dia, durante 6 dias por semana, durante 10 meses, né? Isso aí é um Super Bowl cada 4 dias, cara. Sabe? Não tem ninguém que consegue, a Apple, a Coca-Cola, fazer uma vaquinha, não consegue pagar isso. Agora, eu pego um táxi no interior do Amapá, vou chegar pro tiozinho e falar assim, tio, o senhor conhece meu trabalho, eu sou artista, ele vai falar, eu não sei nada de arte. Lembra da Passione? Lembra quando tem aquela cara que faz aquela sujeira e faz assim, os caras estavam se beijando? Você... Isso é ótimo, sabe? Porque eu acho que essa coisa de você criar coisas acessíveis não quer dizer que elas têm que ser menos inteligentes. Muito pelo contrário. O difícil é fazer uma coisa que é inteligente e acessível. E... Bom, falei pra caramba. Obrigado.